Começar. Então, gente, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui do curso de Tech, né? E como não poderia ser diferente das outras aí que a gente já fez, né? A gente está trazendo um assunto aqui hoje relativo, né, à tecnologia, relativo aí ao mundo dos negócios também. E hoje a gente está aqui com o Rick Menas, estamos aqui com o Marcelo Jorras, né? E estamos aqui com o Flávio Azevedo aqui também. Vou pedir para as pessoas se apresentarem aí um pouquinho. Eu sou o professor Vince, do curso de Tech aqui, supervisor das disciplinas de games, né? E hoje nós vamos falar de games, né, gente? Mas vamos falar especificamente sobre esports. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre perspectivas nacionais e internacionais para a área de esportes. Tá? Vamos falar um pouquinho hoje de como é que está esse mercado, né? Dúvidas desde coisas básicas, né, gente? O que é um pro player, né? O que é um time de esportes? Quais são as oportunidades de negócio, né? Para quem não conhece ainda esse mercado e para quem quer conhecer, né, melhor esse mercado, a gente convidou aqui o Rick, né? O Rick tem uma experiência aí internacional para dividir com a gente, que ele vai contar um pouquinho, daqui a pouco ele vai se apresentar e vai contar um pouquinho aqui sobre a experiência dele. Nós temos o Marcelo Jorras, aluno aqui estudante aqui do nosso curso de Tech, né, Marcelo, que está aqui com a gente também, que comanda aí atividades relacionadas a esportes, que já traz também na bagagem aí de longa data, né? Um cara do Dota aí, um cara que já gastou bastante tempo aí, né, praticando Dota e trouxe tem essa experiência. A gente queria fazer justamente esse papo hoje, né, gente? E eu queria também contribuir um pouco aqui. A minha entrada aqui no universo dos esportes, assim, eu sempre gostei, né? Eu sempre tive um interesse muito grande por acompanhar, mas foi assim, o ano passado, né, que eu comecei a dar consultoria para uma empresa que é parceira aqui do curso de Tech, que é a On e Stadium, né, que é uma arena, a maior arena de esportes aqui da América Latina. E eu, assim, por meio dessa parceria com a ON, eu acabei mergulhando de cabeça, né, nesse mundo aí. Eu montei alguns cursos lá para a ON, estou fazendo algumas coisas com eles até agora. E eu, digamos assim, eu entrei mais pelo lado acadêmico, né, na área dos esportes. Então, gente, assim, isso aqui não é uma palestra formal, isso aqui é um bate-papo, né? Então, se vocês quiserem perguntar aqui pelo chat, podem perguntar, a gente manda. Eu pediria que, como a gente está aqui com 62 participantes, né? Nós estamos com uma galera aqui participando. Eu queria pedir para as pessoas assim só mutarem o microfone, só para não atrapalhar com nenhum áudio. Agora, gente, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui pelo chat. Eu vou lendo as perguntas aqui, vou direcionando para o Rick, para o Flávio, para o Marcelo, né? E a gente vai contando um pouquinho aqui. O Marcelo vai contar um pouquinho também da Overbyte, da equipe de esportes da SPM. Enfim, queria passar a palavra então para a gente começar o bate-papo aqui. Queria passar a palavra para o Rick. Eu queria que o Rick se apresentasse. Rick tá onde, Rick? Você tá em Porto Alegre? Não, eu moro em Boston. Agora você tá em Boston. Achei que você tava no Brasil agora, hoje. Tá em Boston. Tô em Que Boston, legal. isso. Legal. Rick, conta um pouco da tua história, cara. Conta um pouco o que você está fazendo hoje e conta, acima de Claro. tudo, essa acho que é a pergunta, né? Que acho que é uma pergunta interessante aqui para a gente também começar esse papo. Como é que foi a tua entrada no universo de esportes, cara? Qual foi a porta de entrada e como é que você foi parar onde você está hoje? Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer aí o Flávio, a você, Vince, pela oportunidade, a SPM. Né? Queria agradecer estar aqui, poder falar um pouco da minha experiência para todo mundo aí. Então, assim, eu sou formado pela SPM Sul, SPM de Porto Alegre, sou formado em design, formei em 2013. E eu sempre joguei muito, jogava muito CS, desde a época do 1.13, para quem não conhece o Counter-Strike, hoje é o CSGO. E sempre competi, gostei de competir bastante. E em 2015, eu e a minha esposa, a gente decidiu vir para Boston para estudar inglês por 6 meses, né? E nesse tempo a gente pensou assim, vamos dar uma olhada no que tem e tal. Eu nunca tinha pensado assim em games como uma profissão em si, né? Sempre pensei mais no lado jogador e tal. Então eu comecei a procurar, ver o que tinha por aqui e descobri que tinha um mestrado em ciência e design de jogos pela Northeastern University, aqui em Boston. Então, vamos aplicar, né? Pior dos casos, a gente não entra e tal. E apliquei, consegui entrar, foi o primeiro ano desse mestrado, né? Então, eu fiz um mestrado de ciência e design de jogos que eu me formei em 2017. E nesse tempo,
os esportes começaram a crescer muito. Eu comecei em várias conferências, eu comecei um time na faculdade de CS. Enquanto isso, outros times também estavam sendo formados, né? E foi assim meio que eu comecei. Daí, o que acontece é que a gente montou os times, a gente resolveu montar um clube estudantil aqui na faculdade, né? Então, a gente pegou, em vez de a gente ter um clube para cada time, porque a gente não monta um clube inteiro e todos os times estão, né, dentro desse clube. A gente vai ter mais números até para mostrar para a faculdade o quão importante é isso. E ali em um ano a gente tinha 400, 500 membros dentro da faculdade já atuando, jogando e fazendo eventos, e fazendo streaming, e curtindo, assim, se conhecendo, fazendo amizades. E foi nesse nível que eu vi, a gente precisa fazer uma proposta para a faculdade agora. Vamos tornar isso um pouco mais oficial, né? Eu fiz uma proposta que apresentou para o diretor da Atlética. Então, para quem não sabe, as atléticas americanas são bem diferentes das atléticas do Brasil. Elas são muito mais estruturadas, têm muito mais dinheiro. Elas fazem realmente parte assim, das faculdades. Servem até como vitrine. Assim, e até os jogadores profissionais que vão para a NBA, para a NFL, para a NHL, eles saem normalmente das faculdades, dos times varsity, né, que eles chamam. Então, eu apresentei essa proposta e o pessoal daqui amou, o diretor atlético, né, ele entendeu que é uma coisa que tá indo, os esportes são cada vez, se for olhar assim, para quem assiste esporte tradicional, a idade está cada vez maior, a idade média, enquanto que os esportes não. A idade média, quem pratica é 25, mas tem entre ele, né, 15, 16 até 30 anos. Pô, vamos fazer isso. Então, nesse tempo, eu fui contratado como, digamos assim, estagiário para ajudar nessa empreitada aí, nesse programa. E em um ano a gente criou uma sala de treino com 12 computadores específica para esportes e a gente começou com 6 times. Em um ano a gente expandiu para, agora a gente tem 18 computadores, 11 times e a gente foi anunciado mês passado o Varsity, que seria o nível máximo da Atlética, que é quando os jogadores vão ganhar bolsa, ainda não integral, mas vão ganhar bolsa, tem todo o suporte da Atlética, eles ganham preferência para se cadastrar nas aulas, tem toda essa questão que as atléticas têm. E, além disso, eu também fui um dos organizadores da CX, que é uma conferência voltada para esportes universitário. Então, uma conferência mais educativa. Então, a gente teve aí esse ano, que foi em Boston, foi em fevereiro, mais de 50 palestrantes falando sobre currículo, falando sobre diversidade, sobre competição, tecnologia em esportes, né, coaching, performance. Então, que é uma coisa, inclusive, que vai ser anunciada em breve, mas é uma coisa que a gente está trazendo para o Brasil esse ano também. E foi mais ou menos assim que eu entrei. Foi realmente descobrindo ali e indo se metendo, sabe? Legal, Rick, muito bacana. Assim, eu acho legal da gente escutar essas histórias, né? Que assim a gente sempre tem. Você tocou num ponto, cara, que eu acho que é um ponto fundamental para a gente poder entender, né, desse mercado, que é o que que é justamente a questão de que eu não tenho só, né, esse universo não é feito só por jogadores e por gamers, né? A Exato. gente tem uma figura hoje que surgiu aí no mercado, inclusive é um negócio que eu tenho discutido muito em sala de aula com os meus estudantes, que é fruto de uma pesquisa da Newzoo, aquele instituto holandês, né? Que hoje a gente tem um espectador de games, né? E eu acho que essa figura, né, esse espectador de games, ele é um cara que mais do que consumir, né, consumir as partidas de esportes e tudo mais, esse cara potencialmente ele é um consumidor de marcas, né? Ele pode comprar uma camiseta do time, ele tem outros hábitos de consumo, né? Você levantou uma bola que eu achei legal, né? Você falou, poxa, nos Estados Unidos, né, historicamente, as faculdades elas já colocam na NBA, né? Para quem não assistiu, tem um documentário maravilhoso do Michael Jordan, né? Que está agora o Last Dance, que está agora no Netflix, que fala um pouquinho disso, né? As pessoas saindo ali da faculdade, né? E ali sendo garimpadas, né? Pela NBA. E é muito legal a gente ouvir que está tendo esse movimento aí. E logicamente que é um movimento que vem por conta de uma indústria de games que cresce brutalmente todo ano, né? E que entre outras coisas tem também o espectador de games, né, que é uma figura, assim, vamos dizer, não nova, né, porque isso sempre teve, mas agora, sim, a gente quando pega aí uma final, a gente pega uma Evo, pega aqui no Brasil um CBLOL, que a gente vê um estádio de futebol, né, lotado ali de pessoas que foram para assistir, a gente começa a dar uma esquadrinhada aí, né, no potencial que a gente tem dentro dessa indústria. Né?
Que legal, Rick. Que legal, cara. Muito bacana saber da sua história. E vou passar agora para a apresentação aqui o Marcelo, aqui o nosso querido Marcelo Jorras aí, o presidente da Overbyte aí, cara. O cara que manda abrir e manda fechar na Overbyte. E aí, Quem Marcelo? dera. Fala, Vinci, beleza? Eu não sou basicamente o presidente, eu tento fazer sempre um conversado entre a galera, mas sou um dos organizadores hoje do Overbyte. Eu comecei a minha história com esportes, eu acho que foi lá em 2009, 2008. Comecei como jogador de Dota, que nem o Vinci já passou pra gente aí. Comecei jogando brincando, vou ser bem honesto, não era nada pretencioso. Naquela época tinha muito ainda do pai brigar com você, tipo, tá jogando muito, tá muito tempo no computador. Então comecei jogando brincando, me envolvi nos campeonatos, sempre fui um cara competitivo, desde moleque, sempre gostei de competir, fui me envolvendo nos campeonatos. Quando eu fui ver, eu tava num time que quem é das antigas deve conhecer, que era o SX, que era Sem Chorar. Hoje o cara ele é comentarista da Globo de esportes, que é o Gordox. Ele era o dono do time na época desse time. Comecei a jogar, entrei nesse SX e fui para a CNB. CNB hoje, que já é um dos mais conhecidos aí do cenário, onde eu conheci a oportunidade de conhecer tipo, grandes nomes do esportes, que nem BRTT, o Pada, que hoje é o dono da Pen Game, entre outros nomes. E comecei a me especializar mais nessa parte de ser manager, de fazer o gerenciamento. Na minha época, eu não falava inglês, eu tinha um monte de gaps na parte acadêmica da minha vida, e eu tive que deixar um pouco de treinar a parte mecânica do jogo, então por isso eu fui mais uma parte de gerenciamento. Onde eu me encontrei total e aonde deu sequência na minha vida de esportes. Então eu trabalhei na CNB, comecei em 2010, 2011, daí a gente teve alguns imprevistos no meio desse caminho, onde acabou esses imprevistos criando a Pen Game, que é o time hoje que é famoso, que é bem famoso, né? E aí fiz alguns freelas para Red Kennedys, para outros times específicos de Dota, que é o jogo que eu jogava, que é Midas Club, ajudo os moleques da Fúria de Dota. E o ano passado, no meio do ano, eu entrei na Tech. Eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu tive até hoje, entrar na SPM, fazer Tech. E me deram a oportunidade de participar da SPM Overbyte, que é o time de esportes da SPM. A primeira coisa que eu percebi quando eu entrei nesse time é que a gente tinha três times, né? Não sei se todo mundo sabe, a SPM ela é dividida em três polos, que nem o Rick era do FESUL, né? Tem o Rio e tem São Paulo. E eu percebi uma chance muito grande se a gente juntasse esses três times de fazer um time muito forte. Porque os campeonatos de esportes, principalmente os que não são presenciais, eles permitem isso. Tanto se você for ver o Mackenzie, ele é muito forte por isso. Porque eles têm bastante. A seleção deles é bem grande, tem um número maior de players. E deu muito certo. A gente juntou os três times, então hoje a gente é a Overbyte. Somos em 4 times e 2 grupos que vão entrar bem forte aí agora no mercado. Então a gente tem o time de CS, que tem uma galerinha que joga do time que está aqui participando. O time de Rainbow Six, que também tem uma galera de peso aqui. O FIFA 20, é que o FIFA, eu falo FIFA 20, mas é que o FIFA não tem um número específico, né? É conforme o último que sai. Então hoje é o FIFA 20. E o League of Legends, que é nosso carro forte, que é o carro que tem mais gente, acho que são 42 players participando do grupo. Tem um time feminino que está começando agora também. E 2 times aí, o Cassiel que está com a cana aberta aí. O time de Valorant, que provavelmente o Cassiel vai ser o DMzinho do time, que está vindo. E a gente tem também o time de COD Mobile, que entrou faz pouco tempo aí. Que mobile, querendo ou não, é um grande potencial do mercado, que está todo mundo investindo. Então a gente acredita realmente que vai dar muito certo. Mas eu acho que minha história é basicamente isso. Eu fui manager de alguns times grandes do cenário e hoje eu estou tentando dar o meu máximo para fazer isso vir para a SPM e a gente tem um potencial gigantesco para poder fazer acontecer. Legal, meu, legal. E bacana, né, Marcelo, que assim, você comentou, assim, na tua fala aí, assim, você comentou algumas coisas assim, que eu acho que são legais da gente ressaltar, né? Você estava falando do COD Mobile, você estava falando, a gente logicamente entra o Free Fire nessa história, né? A gente começa a ver, assim, essa movimentação que é justamente assim, cara, ok, você não tem um computador poderoso, você não tem aí um console legal, cara, não tem problema, você joga no celular.
né? Você joga no celular. Olha, assim, eu já vi Free Fire rodando, assim, nos Android, assim, que você fala, não é possível, cara. Não, roda, né? Roda, a galera tá brincando, tá participando, né? Tem isso daí, faz parte da cena também. Você trouxe um assunto muito legal. O Rick já sinalizou na fala dele isso daí, eu quero depois puxar mais para nossa discussão, né? O Rick falou de um evento, né, que ele participou, onde está sendo discutido diversidade dentro de esportes, onde estão sendo discutindo temas assim, temas inclusivos dentro de esportes. O Marcelo está trazendo aqui, né? A gente está com um time feminino de LOL aqui na faculdade e tal. Então, assim, a gente começa a ter uma movimentação mais plural no mercado também, né? O mercado de games, historicamente, ele é extremamente tóxico, né, gente? Temos aí histórias, assim, muito ruins, assim, do mercado, e eu acho que, assim, que é quando você tem holofotes numa área dessa que você consegue mostrar justamente, né, quem está por trás dela, e mostrar essa diversidade, né, mostrar, né, outros aspectos aí, né? Acompanho a Overbyte, não da maneira que eu gostaria, queria estar muito mais perto aqui da Overbyte, aqui, assim, mas acompanho sempre de longe aqui, tenho um carinho muito grande por todo mundo aqui da Overbyte, alguns passaram aqui comigo, e é uma iniciativa que eu acho muito legal, né? Acho que a gente teve recentemente, o Marcelo acabou não falando, mas a gente teve o Economidas, né? A gente teve aí o evento que foi, como não pôde acontecer o evento, os jogos presenciais, né? Teve um evento digital, né, de esportes, que foi muito legal também, depois o Marcelo vai comentar um pouquinho disso também, e foi assim, a gente veio de surpresa, mas a gente já começa a ver marcas que estão interessadas nisso daí, né, que já começaram a olhar para isso de uma maneira mais carinhosa, né. E por último, queria passar uma palavra aqui também para o professor Flávio, aqui também, professor Flávio, coordenador do curso aqui de Tech, né? O Flávio, inclusive, foi o responsável por fazer a aproximação ano passado com a ON e Stadium, né? E o curso aqui, e que, bom, o Flávio tá movendo as engrenagens aí para tudo acontecer no curso aí, e também pedir para o professor Flávio também se apresentar, dar uma palavrinha um pouco aqui para a galera. Boa noite a todos. Eu sou, em termos de jogar, eu sou um jogador casual. Minha época, da época do Odyssey, o primeiro videogame brasileiro da Philips, né? Então, jogo há bastante tempo, mas jogo casualmente, né? Eu jogo bastante Clash Royale hoje, né? E costumo realmente jogar com bastante intensidade. Não tenho nenhuma aspiração. E hoje eu faço o hub, eu conecto as pessoas. Por quê? Porque eu vejo que hoje a gente precisa investir em algo, né, relacionado a todo esse ecossistema gamer, e o esporte é um fomentador. A gente está falando em 3 vezes o que movimenta Hollywood, então a gente precisa investir nisso. E o que tem mais de legal que causa engajamento? É jogar. Então hoje eu vejo muito esse fator profissional. Transformar hoje, Marcelo, o próprio Rick, a gente já começa a falar em profissionalismo, não é? E esse é meu papel, de fazer com que as pessoas certas se conectem e a gente tenha um crescimento muito grande, não só na SPM, mas no mercado todo. A gente está com a participação aqui de pessoas de outras equipes, isso que é legal, né? A gente está discutindo algo que não é para a escola, é realmente para o mercado brasileiro, e o Rick está aqui, que vai falar sobre essa questão da evolução lá fora e como que a gente vai fazer com que o mercado brasileiro consiga ter uma ligeira equiparação aí com o que está acontecendo lá fora. Tem muito potencial. E devolvendo a bola para o Vince, é legal que o Vince também se apresente, porque o Vince ele é uma grande referência nessa área de games, diversas referências bibliográficas, então acho que é legal, Vince, também você falar um pouquinho sobre, não vai falar sobre toda a sua história, que a gente não tem tempo para isso, mas você assim, conhece muito de mercado de games, você conhece todos os grandes players aí, né, com relação aos fabricantes, então é legal que você também comente sobre isso, porque a gente está unindo as pontas, né, o acadêmico unindo com a questão do mercado. Legal. Aproveitar aqui também, gente, para quem já está presente, ó, já quero aproveitar no final, vou divulgar de novo, mas ó, o Instagram aqui do curso de Tech, aqui no chat também, para quem não segue aí, para começar a seguir, depois no final eu quero divulgar de novo, mas para todo mundo que está aqui presente também, o Instagram aqui do curso, onde a gente está postando novidades, né? Eu também, gente, eu comecei lá atrás também com o Odyssey, né? Também sou game, nunca parei de jogar, né? Venho jogando, né? Eu peguei assim, tipo, joguei Counter-Strike quando saiu, assim. Hoje, assim, gosto muito, né, de jogar. Hoje, assim, acabo não tendo o tempo que eu gostaria, né, para poder jogar. Mas o meu interesse para jogos me levou para trabalhar com game design, né? Então, eu hoje trabalho como game designer. Eu estou em 2 pontas.
Eu estou junto com o pessoal da Grow Jogos, né? Eu desenvolvo jogos de tabuleiro, junto com a Grow Jogos, né? Agora, recentemente, eu lancei com eles uma versão Vikings do jogo War, né? E agora, eu acabei de, duas semanas atrás, eles me convidaram para fazer uma versão Game of Thrones agora, do War também. E eu tenho feito esse trabalho com a Grow de franquias, né, de jogos de tabuleiro. Com a Silks, né, eu já desenvolvi alguns jogos também para a plataforma móvel, né, para smartphone e tablet. E eu pesquiso sobre games, né, gente? Eu tenho 6 livros publicados aí sobre o assunto, né, de games aí. E assim, no meio dessa pandemia, no meio dessa loucura toda, eu sentei aqui para começar a rascunhar o que eu espero que venha a ser um livro sobre mercado de esportes daqui do Brasil. Eu estou rascunhando ainda, eu fui ver que tem uma falta gigantesca de uma bibliografia para isso, né? Aqui no Brasil, e eu comecei a rascunhar aqui nessa pandemia um pouquinho também de um livro novo aí. Vamos ver se o ano que vem aí dá para minimamente um e-book a gente acaba fazendo, né? Então tem essa paixão. Então, eu gosto muito dos jogos, gosto muito de jogos também. Hoje eu acabo, tipo, por conta da falta de tempo, eu acabo jogando muito no Nintendo Switch, né? Mas eu estou animadíssimo essa semana para o lançamento do Last of Us 2. Eu estou... É o Cassiel, que é jogador de Valorant aí, que é um jogador de... Não, jogador de não, Valorant. pro player. Pro player aí de Valorant. Muito Não, cara, não vou mentir para vocês, assim, eu acho assim, esse movimento que a Riot fez de lançar esses jogos agora, eu fiquei muito animado. Eu confesso que assim, eu joguei League of Legends, eu joguei um tempo League of Legends, eu acho muito legal o League of Legends, mas o jogo assim nunca me pegou assim. Agora, o Valorant eu achei muito interessante. E o Legends of Runeterra também, o jogo para celular de cartas da Riot, eu achei assim extremamente interessante, extremamente bonito, cara. Achei assim, tem uma aula de design UX ali no jogo, enfim, né? Olho com muita animação aí para o que Sony está anunciando aí para PlayStation 5, né? Eu acho bem interessante. A Natália Giovana está falando, Vicente, já usei teus livros para escrever um artigo. Hoje, primeira vez que te vejo, reconheci pelo nome. Ah, foi você que usou, então. Quem usou meu livro aí, ó. Pronto. Achei a pessoa que leu aí. Obrigado, Natália. Fico feliz aí, cara, de saber que você leu aí os livros. Que legal, que bacana. E é isso, gente, né? Isso é um pouquinho também aí da minha história. Eu fui para outro lado, eu fui para o lado de desenvolvimento, né? E eu sou professor da SPM, no curso de Tech, da disciplina de Game Essentials e Game Design, e eu supervisiono as disciplinas de games também. A gente está com umas disciplinas bem legais, né, Flávio? Esse semestre a gente está com uma disciplina de poker, de teoria dos jogos com poker, que usa poker como base aqui na faculdade. Tem sido bem legal aí, tem sido uma experiência bem bacana. Estamos vindo com aula de realidade virtual e realidade ampliada, enfim, game design, né? Estamos aí, mas é isso, né, gente? É um pouquinho... Eu acho que o futuro, né, Vince? A gente já está preparando também para lançar uma disciplina de esportes. Não, com certeza. Relacionada à gestão e mercado de esportes, né? Isso vai fazer parte da nossa realidade para 2021. Eu falo com propriedade porque dentro do curso a gente tem autonomia para criar. Então, a disciplina de poker, de teoria dos jogos com o poker, foi realmente uma ideia que eu tive, me inspirando na Unicamp, que ela hoje ainda tem, né? Ainda tem aí teoria dos jogos com poker, só que dentro da SPM a gente tem essa autonomia para poder trabalhar e propor, né, coisas novas. Então é isso, a gente começa a ficar muito ligado na questão da movimentação do mercado e pelo que está acontecendo a gente vê muito seriamente que a gente precisa ser pioneiro nessa questão de ter alguma disciplina que envolva esportes, tá? Então isso é fundamental para a gente. Com certeza. Eu acho que assim, e de novo, né, até já para passar uma primeira pergunta aqui para o Rick, quando a gente olha hoje para esse cenário, né, a gente tá olhando para um cenário onde você tem, do começo de tudo ali, a gente começa a pensar em gestão de times, a gente começa a pensar em gestão de patrocínio, a gente consegue pensar em organização de eventos, né? A gente começa a pensar numa série assim, de fatores, uma série de possibilidades. Aí a primeira pergunta que eu queria fazer para o Rick aqui, e eu queria trazer, né, um pouco assim essa realidade que o Rick vive lá em Boston, que vive lá que está nos Estados Unidos e que está imerso, né, numa realidade assim onde os esportes assim eles já assumiram, né, eles já surgiram, né, há muito tempo, né, dentro ali dos Estados Unidos, dentro da cultura americana.
eu acho que, sem dúvida alguma, assim, aqui no Brasil, quando os canais de TV, né, ESPN, Fox Sports, mesmo a TV aberta, mesmo a Globo, quando eles começaram a passar, né, assuntos referentes a esportes, eu sinto que assim começou a aparecer mais o assunto, mas nos Estados Unidos esse movimento foi diferente, né? Rick, hoje, né? Aí nos Estados Unidos, aí em Boston, assim, do teu trabalho, em que pé que tá esse mercado hoje nos Estados Unidos? Você acha assim que ele está numa maturidade plena, tem muito a desenvolver? Quando você olha, por exemplo, para um mercado, assim, para um cenário coreano ou um cenário americano, o que tem para melhorar? O que tem? Em que pé que está isso daí? E um pouquinho, como é que você compara onde a gente está aqui no Brasil hoje também? Queria que você trouxesse um pouquinho desse panorama. Claro, perfeito. Uma boa pergunta. Sim, acho que ainda nada se compara com o mercado coreano, que acho que para quem não conhece muito, foi basicamente onde começou os esportes, foi na Coreia, por várias razões. Eles têm, primeiro que eles tinham internet muito mais rápida, então fazia muito mais sentido. E o governo já entrou direto como... Eles entenderam que esportes e jogos são parte da cultura e que era importante fomentar isso. Então você vê a criação das antigas lan houses aqui surgiram na Coreia muito antes do que no Brasil. E no Brasil acho que foi ali pelos anos 2000. Então já teve esse momento muito antes de todos os outros locais. Então, assim, Estados Unidos... Acho que assim como grande parte do mundo, eu sinto que o lado profissional dos esportes tá bem encaminhado, de certa forma. Ainda, claro, tem muitas coisas a serem estruturadas, né? Mas o que falta muito, que é o que tá ocorrendo muito nos Estados Unidos agora, é a base do ecossistema. Então, por isso, eu entrando aqui na Northeastern e fazendo esse programa na Northeastern foi... digamos assim, não diria um dos primeiros, mas foi pioneiro, principalmente na região de Massachusetts, aqui né, nessa área aqui de Boston. E hoje, eu diria assim, é um dos... da parte da indústria de esportes que mais cresce é colégios, faculdades, universitários. Porque eles entenderam que a gente está precisando de profissionais qualificados para chegarem nos profissionais. Não, eu não digo só jogadores, né? É todo o ecossistema. Então, você está falando aí de pessoa de marketing, pessoa de design, de eventos, streamers, casters, coaching, preparadores físicos, psicólogos, né? Tudo isso voltado para os esportes. Acho que os Estados Unidos também tá caminhando, está tentando entender isso. O Brasil, infelizmente, está sempre um pouco atrás, alguns anos atrás, mas também já tá vendo isso. Tanto que aqui já surgiram vários cursos de esportes e mestrados, estão surgindo o tempo todo. Inclusive eu estou indo, na real, estou me mudando para o Canadá daqui a pouco alguns meses, para fazer um mestrado em gestão de esportes, né, business. Então nesse sentido tá avançado, mas em termos de base, assim, ainda que falta muita gente, porque eles trazem muita gente de outras indústrias que entendem muito de marketing, entendem muito de negócios, mas demoram para entender um pouco isso, porque é diferente. A gente faz bastante comparação com os esportes tradicionais, né? Em muitos aspectos são semelhantes, porque você tem a competição, você tem um atleta, você tem tudo que envolve, né? Os eventos, por exemplo. Mas tem porque é digital, tem muita coisa diferente. Então, eles sentiram que falta, assim, acho que falta muita estrutura ainda para esportes que acho que no mundo inteiro não tem. Então, é isso que eu vejo, assim, com o Brasil, eu vejo um movimento grande agora nas universidades, que inclusive o que eu planejo fazer é trazer essa minha experiência trabalhando aqui no Northeastern para o Brasil e ver como é que a gente pode botar as universidades no jogo, entendeu? Porque acho que é aí que vai importar muito. E aqui, por exemplo, os esportes, você sai da faculdade e vai para o MBA, o que acontece com os esportes você começa muito mais cedo. Então, às vezes, você vira um profissional de esportes antes mesmo de entrar na faculdade. Então, o que eu vejo também é um movimento contrário vai ter gente, com certeza, com a profissionalização dos esportes que vai sair da faculdade e virar profissional, jogador profissional. Mas o que eu vejo muito é jogadores profissionais que não tiveram esse momento da faculdade, porque optaram por ser jogadores, voltando para a faculdade e entrando nesse mercado como profissionais, como donos de times, talvez como treinadores, que é um movimento que eu acho legal, que vai começar a crescer, principalmente agora, assim, que eu vejo muito. Que legal. E hoje você gerencia quantas equipes aí? Então, assim, eu tô me afastando um pouco agora que eu vou me mudar, mas quando a gente começou, a gente gerenciava 6, eu falo títulos, né, 6 jogos.
A gente tinha mais ou menos uns 2, 3 times por jogo. Hoje a gente está com 11 títulos, 11 jogos diferentes e uns 22, 23 times. Mais ou menos umas 150 estudantes. E agora a gente vai ter, com o Varsity, né, com esse novo, digamos assim, novo nível de competição, vai adicionar mais uns 35 por aí. Que legal, cara, que legal. Assim, assim, esse movimento todo, né, Rick, que você conta, né, essa questão, como você falou, na Coreia tem ministro de games, né, a coisa ali, ela tem uma formatação, né, tem ali o mercado, esse ecossistema que você fala, assim, ele está preparado, né, lá ele vem sendo preparado há muito tempo, mas é muito legal, assim, a gente saber que as bases disso já estão bem construídas nos Estados Unidos, né, que assim, e que a gente começa a fazer um esforço, né, disso aqui no Brasil. Eu acho que, assim, do ano passado para cá, um movimento muito interessante que a gente teve aqui no Brasil foram o surgimento dessas arenas, né, esses espaços para treinamento, que isso é uma questão, assim, durante muito tempo, assim, eu percebo que tem aquela coisa, né, assim, o cara, ele quer treinar tal. E vai, não, mas tudo bem, tendo um computador em casa tá tudo certo, eu me conecto. E você trouxe já justamente essa questão central, que é você ter um treinador, você ter preparador físico, você ter um psicólogo, né? Você ter um gestor de mídias sociais, a galera ter tem uma imagem por trás daquilo. Ou seja, né, nós estamos falando de um negócio, nós estamos falando nós estamos falando de um business, né? O fato de que você tem pessoas jogando videogame, né? Assim, é só uma coisa que faz parte desse business gigantesco, né? Mas é muito sério. A gente isso que o Flávio trouxe, né? Dessa disciplina que a gente está pensando em fazer sobre gestão de esportes, é uma coisa muito séria, porque assim, inclusive, quando você começa a mexer com patrocínios gigantescos e eventos de um porte gigantesco, tem muita grana em jogo, né? Então não dá para ser um negócio amador, né? Não dá para ser um negócio amador. Uma coisa legal também, só para que você estava falando, que esportes começou assim com aqueles jogadores jogando 15 horas por dia para ser profissional, e os times botavam todo mundo numa casa, e isso foi assim, esportes raiz, né? Porque começou a se profissionalizar e perceber, pô, não, jogar 20 horas é muito pior do que você jogar 8 por dia, que nem um trabalho. Você vai trabalha 8 horas na frente do computador, só que de qualidade, entendeu? E você tem tempo para você tem tempo para se exercitar, comer direito, dormir, que faz toda a diferença para um atleta. Acho que muita gente que não conhece esportes não entende muito isso, mas é um desgaste mental muito grande, né? E também tem ocorrido esse movimento de os times normalmente eram todos jogados, digamos assim, numa casa, uma gaming house, né? Que tem as suas vantagens, porque o time está junto o tempo todo, mas as desvantagens é que o time está junto o tempo todo. Então você acaba misturando a questão de viver com jogar, e agora a gente está vendo um movimento, principalmente dos times europeus e americanos, de vamos acabar com essas gaming houses, vamos criar um escritório, que nada mais é do que você tem ali basicamente uma lan house, escritório inteiro, você tem várias de streaming, você tem até loja para comprar, né, uniforme, e daí os jogadores vão lá para treinar, especificamente, para trabalhar. Você torna todo o processo muito mais profissional, entendeu? Então, quando eu falo de tipo profissionalizar e estruturar melhor os esportes, é esse movimento que está tendo agora. Porque está tendo muito mais estudo, principalmente vindo aqui dos Estados Unidos e da Europa, dos efeitos dos esportes, né? E toda essa questão de tipo, o que é bom, o que é ruim nos esportes. Então, a gente está começando a estruturar de uma forma melhor, mais profissional, e também pensando muito, né, obviamente, em quem joga e na saúde dele. Então, por isso que acho que é importante as universidades, os colégios começarem a dar uma olhada nisso, começar a olhar como é que a gente se comporta online, por exemplo, que é coisas que, né, pouca gente faz. A gente tem, né, o problema de toxicidade, mas acho que começa tudo na escola e na faculdade, mostrando como é que a gente vai online, como é que a gente se comporta, entendeu? Como é que você se vende online, né? Porque os jogadores são uma marca, então como é que você se porta online? Então todo esse processo acho que tá vindo, sabe? Legal. E é legal, Rick, assim, eu já vou pegar um embalo aqui na tua fala. Vou jogar a bola aqui com o Marcelo, que o Marcelo viveu aí, né, que ele falou, 2009 ali, jogando seu Dota ali e tal, começou a ver ali uma possibilidade nesse mercado, começou lá a enfrentar problemas em casa aí, porque achavam que ele ficava muito tempo em frente do computador.
E o Marcelo, ele assim, evoluiu ali de pro player ali, começou a se interessar aí pela gestão de times. E aí, Marcelo, a minha pergunta para você é a seguinte: você já teve à frente aí de times grandes, né? Você já conheceu figuras muito representativas desse cenário aqui no Brasil, né? E aí hoje, cara, você tá aí, né? Você tá com o time aqui da SPM. Aliás, esse moletom aí que você tá usando é bem legal, né? Onde que tem desse daí? Então, esse daí foi encomendado, professor. Mas a gente vai abrir de novo e a gente encaminha para o senhor. Fica tranquilo, fica Eu tranquilo. quero, poxa, eu quero. A É gente legal, encaminha. meu. É legal, gostei do moletom. Ficou da E a hora. minha pergunta para você, Marcelo, é a seguinte, né? Como é que está sendo assim? São duas perguntas em uma, na verdade. Assim, como é que foi acompanhar esse crescimento aqui no Brasil, né? Você que pegou assim a coisa bem do começo. Como é que você analisa esse cenário aqui no Brasil, fazendo um contraponto aí à visão do Rick, né? Que está lá nos Estados Unidos. E como é que está sendo hoje a experiência, né? De estar, você entrou ano passado na SPM. Como é que foi, cara? Como é que surgiu? Como é que foi assim você organizar, né? Você assim, tipo, começar a organizar esse movimento aí junto com as SPMs? Como é que foi organizar essa coisa toda de esportes dentro da SPM? Eu queria que você trouxesse um pouco essas suas duas visões aqui. Vamos lá. Então, primeiro falando sobre como é que foi o processo de ver desde o começo e acompanhar isso. É muito gratificante, eu fico muito feliz disso. Tem pessoas que me perguntam, mas você não sente triste de você não estar lá jogando tal? Não, não me sinto nem um pouco triste disso. Fico muito contente dos meus colegas que chegaram onde chegaram. É, Desde sempre, acho que todo mundo que participa desse mercado teve que dar um all-in no jogo ou não. Porque, que nem você falou, na nossa época não era um negócio que nem hoje, de você fazer uma fábrica de sonhos, que eu quero jogar, eu quero ser pro player de um jogo, de CS, de LoL, de Valorant, do que seja. Na nossa época você tinha que meio que comprar uma briga, comprar um sonho, e quem comprou, graças a Deus, se deu muito bem. É, Foi um sucesso muito rápido. Eu vou ser honesto, quem me acompanha aí, tem uns amigos de infância que estão aqui participando, sabe, eu sempre mandei e-mail para esses times grandes, tipo empresas grandes, e eu sabia que um dia ia acontecer, mas eu não sabia que tão rápido. Eu vou ser bem honesto, eu achei que talvez demorasse um pouco mais, porque que nem o Rick falou, realmente o Brasil ele normalmente vai um passo atrás nessa parte de tecnologia, mas graças a Deus a gente conseguiu superar muito rápido isso. Eu sou muito fã da Pen Game exatamente por isso, porque eu acho que o Pada foi um diferencial nesse mercado de esportes. Ele comprou muito a ideia. Na época, eu estava bem nessa época de transição da Pen Game virar um time de esporte tipo de multigames para sair de Dota. E ele comprou um sonho que na época era até meio irrealista. Você falava, mano, você vai gastar isso, vai investir isso para de repente não dar certo. E ele falou, não, quero, vamos para cima. E ele podia ter simplesmente se mantido jogando Dota, porque ele jogava muito bem. Ele era tipo, acho que foi um dos melhores players que eu vi jogar até hoje. E ele podia ter se mantido jogando, porque ele já tinha uma situação financeira agradável, vamos dizer assim. Mas não, ele preferiu comprar essa ideia e ir para cima de conseguir novos patrocinadores. E com isso veio um monte de time junto. O CNB aproveitou a onda, vem NTZ, Detona, vários times aí bem relevantes no cenário e acabou criando essa atmosfera gigante. É, Cara, eu acho que o grande diferencial para mim de trabalhar na Pen Game, CNB, whatever, para Overbyte são dois. Primeiro que na Pen Game, por mais que eu fizesse papel de manager, eu tinha um jogo específico que eu tinha que saber a atmosfera total desse jogo. Então eu tinha que saber os times que participavam, eu tinha que saber até como na época, na minha época, o cargo de manager ele era um pouco de ajudar na parte de coaching, procurar patrocinadores, era meio que eu que fazia um pouquinho de tudo. Eu tinha que saber basicamente tudo sobre Dota. Então, assim, eu me especializava nisso, então se me perguntasse, vou dar um exemplo, o professor Vince, ele vai jogar contra a gente, eu sabia se você clicava para a esquerda, clicava para a direita, sabia de onde você veio, eu sabia de tudo sobre Dota. E hoje, por eu estar fazendo parte desse time da SPM Overbyte, eu tenho que saber um pouco, ou pelo menos bastante, sobre vários jogos. Então, quem faz stream aqui da Overbyte, ou mesmo quem não é da Overbyte, sabe, eu fico ligado o tempo todo. Então, eu sei o que está rolando, principalmente no cenário universitário, que é o cenário que eu trabalho hoje, de Rainbow Six, de League of Legends, de Counter-Strike, do FIFA.
E pra mim tem sido muito gratificante. Porque eu vou ser honesto, eu achei que eu gostava de Dota quando eu entrei no Overbyte. Eu achei que, tipo, eu vou ter que ver sobre LoL, vou ter que ver sobre CS, eu até jogo, mas não sou tão fã. E eu tô curtindo muito mesmo. Tá sendo muito gratificante. E, eu tô conhecendo pessoas muito maravilhosas, que nem você falou do Econo. Eu fiz um grupinho da galera que participou junto comigo na organização, que, mano, eles são geniais, são maravilhosos. Os DMs que participam dos jogos, eles super entendem o meu lado de administrador. Só que daí foi o que eu falei, por eu ter essa experiência de antigos times, eu ouço muito eles de tipo, tal coisa é melhor pro game. Quem trabalha comigo sabe que eu sou muito desse de vamos dar voz a todo mundo, porque por mais que eu tente saber, eu não consigo saber sobre tudo a todo momento. Então, eu acho que o grande diferencial entre trabalhar na SPM Overbyte para um time profissional é que normalmente esse time profissional ele tem uma estrutura e você sabe um pouco sobre a atmosfera do game, mas você é focado em um jogo. E na Overbyte eu tenho que saber um pouco de cada jogo. Eu tenho que ter essa leitura de que nem o mobile vai vir forte. Eu tenho que saber se de repente vale a pena eu fazer um time de Valorant ou não. Então, assim, é essa leitura que eu achei que talvez eu não gostasse tanto, que foi quando eu comecei a ver que isso me dava prazer, que foi quando eu falei pro Flávio, Flávio, eu quero embarcar nisso, vamos fazer isso acontecer na SPM, porque eu sonho em trabalhar com essa área. É isso que eu quero fazer e é sobre isso que eu quero levar a minha vida. Posso tirar um ponto aí só? Claro. Essa diferença entre gestão de time profissional e gestão de faculdade, eu acho que faculdade é muito mais difícil do que fazer gestão de um time, não só pelo fato de que você falou de você tem que gestionar, né, diferentes títulos aí, games, mas você tem que, além de balancear, né, bem-estar e jogo, você tem que balancear os estudos. Então, você tem que estar pensando nos estudantes que eles têm que se formar e, né, eles têm que ir para o mercado, então, tipo, eles não podem ficar jogando o tempo todo. E, além disso, tem a questão de que os estudantes entram e saem da faculdade. Então, você tem que pensar na continuidade daquele time. Porque se você pode ter um grupo super forte em determinado momento, mas se todo mundo se forma, quem vem depois está preparado para pegar esses, né, os papéis, os gerentes e os times e tal. Então, acho que esses são os desafios muito, muito grandes assim, quando você entra em questão de times na faculdade. É que esse de rodar o ciclo, por mais que eu concorde com o Rick totalmente, que é um desafio para quem está gerenciando, é uma coisa que eu vejo com muito bons olhos para o cenário de esporte. É exatamente isso que eu acho que falta para a gente deslanchar e começar a bater de frente com qualquer potência. Quem já participou do cenário, vamos dizer assim, amador de esportes, o pré-profissional, vamos dizer assim, sabe que isso é uma coisa que ainda tem um tabuzinho no Brasil. De que, tipo, é um grupo bem fechado e é difícil você entrar. É bem difícil. Então, assim, quando você já tem alguns contatos, fica mais fácil. Mas, assim, você entrar na raça de você, eu sou bom, vou treinar, vou contratar um coach, vou ver alguma coisa, é difícil. Por mais que falem que, não, vai lá, treina, não é tão fácil, você pode ser muito bom, às vezes você não tem o contato certo, é difícil. Então, esse ciclo no universitário, se continuarem se movimentando, que nem a gente está se movimentando para fazer a rolar, é muito bom, porque não tem jeito. É impossível você fazer uma panela no universitário. Porque, que nem o Rick falou, você pode ter um time muito bom no semestre, daqui 2 semestres não precisa nem se formar. Às vezes o cara tranca, às vezes ele descobre que não é isso que ele quer para a vida dele, vai fazer outra faculdade. Ele tem Então TCC vai rolar um pra ciclo. fazer. Sim, sim. Então rola esse ciclo. E isso é muito bom para o esporte, porque, assim, lógico que tem os seus medalhões, tem aqueles caras que jogam muito, mas é bom para você entender como é que funciona, conhecer pessoas diferentes, jeitos diferentes de jogar, de pensar. Isso é muito bom. Isso é uma coisa que eu estou gostando muito. Eu acho que é importante daí entrar a faculdade, né? De, tipo, querer fazer disso alguma coisa mais do que só, né? Tem os times que jogam. Por que a gente não faz isso e dá oportunidade para os estudantes de estágio, de, né, criar conteúdo dentro, usar os nossos aparelhos para criar conteúdo mesmo, já que talvez nessa sala aqui de streaming ninguém está usando para jornalismo das 7 às 9. Então, tipo, acho que aí que entra a faculdade em ajudar a manter o clube, né, nesse estado. Legal. O Cassiel tá falando aqui no chat, né, cara, que o cenário universitário trouxe muita experiência profissional que ele não teria sozinho, né? E acho que esse que é o grande ponto mesmo, né, da gente começar a pensar em esportes num cenário universitário,
que é justamente da gente começar, assim, os primeiros passos mesmo, assim, de o cara que nem o Marcelo tocou num ponto-chave. O cara, às vezes, é muito bom, né? O cara é muito bom no jogo ali, o cara manda muito bem no jogo. A hora que você coloca ele com compromisso com outras pessoas, você vê que esse cara ele tem que aprender a conviver, esse cara tem que aprender a ter disciplina, né? Então, não adianta, cara. Você tem. É aquele momento que, assim, você pode ser muito bom no jogo, você pode ser muito legal, só que às vezes você descobre que você precisa ter disciplina, precisa ter um técnico, precisa ter coisa. Então, assim, eu acho que assim, essa experiência é muito legal, né? De começar na faculdade. O Rick trouxe uma colocação que eu acho muito legal também, né? Muita gente está começando antes de entrar, né, na faculdade, então eu acho que também tem uma questão aqui no Brasil, né? Colégios que provavelmente eles já vão ter aí uma percepção de começar a incentivar isso. Eu particularmente aqui o Flávio coordena junto com o pessoal do núcleo lá da SPM algumas palestras que a gente tem dado em colégios, né? E o assunto, né, de esportes ele aparece muito, né, no pessoal que está aqui no Brasil no colegial. Eu acho muito legal também, né, dentro dessa história que nem você falou, né, Henrique? A gente não está falando só de gente que quer jogar, mas, tem muita gente que quer streamar, tem muita gente aí que está querendo participar de gestão de times, né? Então, eu acho que, assim, os caminhos são muito interessantes, né, para a gente pensar. Eu olho hoje, né, a gente olha, por exemplo, e acho que o cenário brasileiro, assim, já tem mais consolidado, né, que é justamente a questão da gente ter esses streamers, esses youtubers, né? O Brasil, ele tem players, assim, muito fortes quando a gente começa a pensar, né, nesse sentido. E aí também estamos falando da mesma área, estamos falando aí de outros horizontes, né, para a gente olhar. E aí, Henrique, uma pergunta que eu queria fazer para você, fazendo sempre esse ping-pong aqui, né? Quando você falou que você foi em 2017 para os Estados Unidos? Em 2015, eu me formei no mestrado em 2017. Você foi em 2015. Aí, hoje, cara, você que está morando em Boston, assim, você vê que isso, assim, de novo, os Estados Unidos, um país gigantesco, você vê que tem, assim, é uma coisa uniforme nos Estados Unidos, ou você vê que tem, assim, tem polos hoje nos Estados Unidos que estão, assim, consolidados e se desenvolvem mais, ou não? Você acha que esse movimento de esportes é uma coisa que, assim, que abrange o país inteiro? De certa forma, é um efeito rebote, assim, acho que começa muito sempre do outro lado, né, eu digo, ali pela Califórnia, que é onde tem os centros tecnológicos, inclusive o primeiro programa de esportes começou em 2014, uma faculdade foi em Chicago, mas você vê mais instituições e mais times todos, né, na outra costa, então faculdades lá na Califórnia, a maioria delas tem programas grandes, e está começando recém a chegar aqui, né, na costa leste. Então, acho que tem essa questão, sim, sabe? Aqui, tanto que a Northeastern, a gente é a única escola grande, né, faculdade grande, assim, aqui de Boston, de Massachusetts, que tem programa. E eu tô falando assim, a gente está do lado de Harvard, a gente está do lado do MIT, né, a BU, que é Boston University. Todas elas têm grupos imensos de esportes, tem times bons, tem, né, bastante pessoal movimentando, mas as faculdades, por alguma razão, não estão querendo olhar para esse mercado. Mas eu acho que isso é questão de tempo, entendeu? Porque cada Então, assim, vez mais... existe, assim, os times existem, existe Isso, uma mobilização por conta dos estudantes, mas você não isso. sente que tem um apoio das universidades, seria Exato, isso? precisa. É que nem tá no Brasil agora. Aqui o Aham. movimento começou exatamente assim. Começou exatamente como está no Brasil. Tudo surgiu de estudantes. E eles começaram a fazer tanto barulho, que algumas universidades começaram a perceber. E daí, quando você tem alguma universidade que é um pouco maior, né, que as outras estão olhando ali, você vê, opa, essa universidade que é grande acabou de criar um programa. Por que será? Daí eles começam a olhar, entendeu? Tanto que quando eu apresentei para o diretor da Atlética, eu trouxe exemplos de 3, 4 universidades grandes, porque eu sei que eles, né, como eles são grandes, eles olham para grandes, digamos assim. Mas eu acho que muitas pequenas têm programas muito mais legais, mas eles estão olhando, né, para o pessoal grande. Assim. Então, no momento que a gente tem cada vez mais, isso vai aumentar, com certeza.
Que legal, meu. Pô, que bacana, né? E é legal, eu gosto de fazer essa pergunta, né? Porque, assim, parece que quando a gente fala, assim, a gente tá falando dos Estados Unidos e tal, parece que é uma coisa uniforme, né? Mas que nem você tá falando, não, tem Não, grandes universidades que, assim, existe a iniciativa, não existe, né, o sim, apoio. exato. Aproveitando para passar a bola aqui pro Marcelo. Marcelo, a gente estava no meio desta pandemia, né? A coisas tipo, pipocou uma quarentena que não estava programada aí no meio do negócio. E um grande evento universitário aí, que seria o Economíadas, ele se transformou no E-Economíadas, né? E você fez parte disso daí, você fez parte dessa organização, e foi uma coisa que é o seguinte, não estava programado isso daí, e vocês tiveram que correr com uma organização de um evento, né? Completamente digital aí, onde, na verdade, assim, teve a possibilidade que, de certa forma, né, assim, que, logicamente, assim, a gente está querendo comparar maçã com banana, não é você fazer o evento presencial, com festa e tudo mais, vocês conseguiram organizar o evento. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa vivência de organizar, no meio da pandemia, um campeonato, né, com outras faculdades, e como é que foi o diálogo com essas faculdades, como é que foi, assim, arquitetar essa história toda? Então, vamos lá. O do Economia Eu das... sei, eu sei que é o Vai. seguinte, a vontade de levar esportes para dentro disso, eu sei que já era uma vontade antiga tua. A gente conversou, inclusive, lá na SPM, né? A gente até falava, né? Por que será que algum dia a gente vai ver jogos universitários com esportes também? A gente falou do TUES, né? A gente falou sobre aquelas coisas, e você tinha falado já para mim da vontade que você tinha de fazer daí. Aí eu queria que você contasse um pouco essa experiência, como é que foi. Pô, a experiência acho que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida até hoje. Eu falo isso, eu fiz um videozinho depois com a organização e eu falo, cara, eu já joguei final de Campeonato Brasileiro, mas nada superou essa parte de organizar a economia junto com a galera. Eu sempre tive esse sonho, só que quando eu entrei na SPM Overbyte, eu tinha muito contato da staff profissional de esportes, mas não tinha tanto contato do, do universitário. Daí, eu acho que a Ana está aqui, só para deixar bem claro, ela veio com essa ideia para mim, a Ana é gestora da Fé, aí ó, Ana Carolina, ela veio com essa ideia para mim e falou, pô, a gente tem um grupo aqui que é a galera que joga o Econo, que são as mesmas faculdades que jogam o Econo de jogos convencionais, a gente está querendo fazer esse Econo na versão online. Na hora, sem dúvida, comprei a ideia, a gente fez um grupo, a gente juntou as 9 atléticas que participavam do Econo. Como a gente queria fazer um negócio mais legal e que todo mundo pudesse jogar mais de um jogo, fazer fase de grupos, a gente acabou convidando a Casper, que normalmente ela joga o Jucas, né? O Juca. Convidamos a Casper e, cara, acho que foi uma loucura. Todo mundo trabalhou muito, muito mesmo, porque a gente organizou isso. Quando a Econo aprovou, que daí eu comecei a falar com a organização, a gente começou a ter algumas discussões com as organizações para ver se rolava, falar com os patrocinadores. A SPM Tech até ajudou bastante a gente nisso, porque ela passou o contato da HyperX, que entrou como um dos patrocinadores. E foi uma correria, foi uma correria. Todo mundo trabalhou muito, muito mesmo, tipo de não parar quieto. Daí quando você achava que agora deu uma acalmada, a gente ficava 10 horas em live, fazendo live, porque foram os 3 jogos. E parece que não, mas é mega cansativo. E por ser um negócio que nem você falou que era da pandemia que estava acontecendo, a gente teve uma equipe bem legal para fazer, mas foi da nossa casa. Então, tipo, ocorrem imprevistos, né? Tipo, teve um dia que caiu a internet de metade do bairro. Tipo, Ah, então teve gente da FECAP que não conseguiu entrar para jogar, teve gente da Casper, tipo, caiu geral. Então, assim, a gente teve que ir lidando com esses problemas, mas foi assim, foi maravilhoso, foi muito legal. E eu acho que entra muito nesse que o Rick falou, né? Eu acho que agora as faculdades estão começando a entender que a gente tem que se unir para fazer barulho. Porque o esporte é uma coisa muito boa, um negócio muito legal. Eu bato muito na tecla de que a Atlética ajuda a gente bastante nessa parte de esportes, que ela dá essa visibilidade que a gente está precisando no momento, sabe? Então, esse é o momento que eu estou sentindo que o esporte universitário está se unindo. Então, foi que nem eu falei, esse Econ a gente se uniu bastante, a galera do Econ tá bem unida, a gente se ajuda com os streamers, se ajuda com os campeonatos, com os networkings. A gente está fazendo agora um outro grupo que é a Liga das Atléticas, que tem acho que 72 atléticas já envolvidas. caramba. Tem bastante gente, o Rick tá por dentro, a gente vai fazer uma pesquisa aí para poder ajudar bastante. Então, assim, esse é o momento de fazer barulho.
concordo totalmente com o Rick. O Econo, eu acho que foi só a primeira entrada, foi o primeiro campeonato para mostrar o seguinte, galera, a gente tinha uma média de público que a gente esperava na stream de acho que 90 pessoas assistindo, a gente bateu 180, tipo, a gente Caramba, bateu quase 300 pessoas. Teve acho que as semifinais da FEA contra o Cardinals, a gente teve acho que foi 280 pessoas simultâneas assistindo. A gente caramba. teve mais de 1.500 pessoas diferentes, sabe? Pela Twitch você consegue ver quem entrou pela primeira vez. Mais de 1.500 por dia. Então a gente mostrou que a gente veio para ficar. Tipo, o esporte ele é um negócio que vai acontecer e só tem a crescer. A gente tem que se unir e fazer barulho. E é quando acho que foi o primeiro passo. E foi tudo organizado por estudantes, né? Então, tudo por Isso, estudantes. Isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla, desculpa, Rick, te cortar. não? É uma coisa que eu falo muito na Overbyte e eu passo muito pra galera do Econo, mas a galera do Econo já tinha mais ou menos essa noção. Eu tento passar para eles a experiência que eles vão ter na vida real de trabalho dentro da entidade. Então, quando eu entrei na Overbyte, eu fiz questão de falar o seguinte, ó, galera, você quer trabalhar com redes sociais? Quer? Então faz na Overbyte. Você vai ter uma experiência, você vai poder falar no futuro, tipo, você vai fazer uma entrevista para uma PEN, para uma CNB, eu faço as redes sociais do Overbyte. Ele vai poder ter uma base do que você já fez. Então é isso que eu tento passar. Então, tipo, quando eu vou chamar um narrador, tem cara aqui que tá participando que narra pra gente, é porque o cara ele quer narrar, ele não é tipo assim, mano, quebra o galho aí, Vince, narra pra gente aqui. Não, é tipo, mano, eu quero seguir essa carreira como narrador, eu quero seguir isso como redes sociais. Então, assim, é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla. Legal, cara. Eu tive, pô, cara, eu tive eu trabalho, assim, ter trabalhado no último ano e meio aí com o pessoal da ON, por exemplo, eu conheci o Retalha, que é narrador de Rainbow Six, né, assim, e assim, ele é um cara, assim, ele se especializou em narração de Rainbow Six, né, então é um negócio muito legal, assim, você começa a ver esse mercado. O Bruno Penitente, ele mandou aqui no chat privado, que eu pedi para ele se eu podia compartilhar aqui, ele contou aqui, né, sobre a pandemia, né, ele estava falando que surgiram muitos trabalhos na área dele. Ele é administrador de campeonatos para a Riot e empresas parceiras da Riot. E ele falou que a demanda cresceu muito, né? Inclusive um com o nome de Quarentena Gamer, com premiações muito acima do que o cenário está acostumado, né? Então, assim, tem aqui também essa oportunidade, né, que surgiu aí das pessoas estarem em casa e a gente conseguir efetivamente mobilizar, né, as pessoas aí, que nem o Marcelo estava colocando. Poxa vida, você colocar mais de 200 pessoas, cara, né, numa época dessa, para parar tudo ali para assistir, né, a jogos, cara, é um número muito representativo, né, é um número muito, muito representativo. E eu acho interessante esse número que você trouxe, Marcelo, de você estar com 72 atléticas, é isso? Acho que a gente bateu hoje 75 atléticas já, do Brasil inteiro, Bom, não só de São Paulo. então, é Brasil inteiro, né? Então, Sim, esse, sim. esse, esse era o ponto. Assim, eu acho legal, assim, a gente também entender que esse movimento é um movimento que ele não é um movimento focado São Paulo. A gente está vendo pessoas de outros estados entrando aqui também, o que é muito legal, né? Tem uma aproximação muito interessante. E, logicamente, né? Agora eu vou partir para uma outra parte aqui da discussão aqui. Marcelo estava comentando, né? O Bruno Penitente está trazendo, que trabalha com a Riot, trouxe outro dado interessante aqui, que o Nordeste é fortíssimo, né? Principalmente no LoL, né? Isso daí a Renata Honorato lá da Riot, uma vez ela tinha comentado quando ela foi na SPM, ela estava falando exatamente disso, né? Os lugares ali onde a gente tem uma presença muito forte, ela tinha falado do Nordeste, né? Que isso são dados muito legais, né? E o Marcelo falou uma coisa muito legal aqui, que eu vou passar a bola para o Rick, depois eu vou voltar aqui com o Marcelo, né? No meio dessa pandemia, o Flávio fez aqui uma aproximação tal e pintou ali um apoio da HyperX na jogada, né? A gente ali assim, veio ali, né? Ou seja, a gente tem uma HyperX, né, que está interessadíssima em estar junto, né, que tá querendo, investe em vários times aí, né? E foi aí uma primeira oportunidade, né, Marcelo? Vamos torcer aí também para a gente conseguir agora outras, né? Com mais calma, com mais preparo. Mas a pergunta que eu queria fazer para o Rick aqui é a seguinte: Rick, como é que é a questão assim de trazer para junto dos times marcas, produtos e serviços aí nos Estados Unidos, em Boston especificamente, aí onde você está? Como é que é essa aproximação? Vocês têm uma equipe que está indo fazer esse contato? As empresas marcas já estão procurando? Como é que está sendo essa relação de patrocínio, de inserção de marcas dentro do contexto de esportes?
Você diz mais em termos profissional ou universitários? Profissional. Universitário e profissional, né? Principalmente no universitário, já que a gente está falando um pouquinho desse momento aqui universitário. Sim, Então, assim, as marcas perceberam, bom, principalmente agora, né, com a pandemia, os esportes tradicionais morreram nessa época. Nada está sendo feito, nada está, né? Então, o que vai substituir? Os esportes, né? É o mais próximo que você tem disso digital. Então, você começa a ver muitos times de futebol, times, né, até Fórmula 1, NASCAR, entrando forte, NBA, eles têm a própria liga de NBA 2K aqui nos Estados Unidos. Isso já é um pouco antes, porque aquilo que eu tinha dito no começo, que a idade média de quem olha esportes está cada vez mais alta. A média do Super Bowl, por exemplo, de idade é ali 40, 50 anos. NBA, NHL, NFL, tudo isso é 35, 40. E você olha para esportes, é a gurizada, entendeu? É a nova geração. Então, todas as marcas que estão ligadas sabem disso e sabem que é muito mais fácil, por ser digital, você atingir a pessoa certa que você quer atingir, entendeu? Inclusive, um dado muito interessante que é o Exército dos Estados Unidos, ele patrocina vários eventos de esportes, inclusive eles têm o próprio time de esportes. Legal. Exatamente por isso. Eles tinham muito dinheiro investido no Super Bowl, né, com propaganda no Super Bowl, eles falaram, não faz nenhum sentido. A gente pode investir muito menos no digital e atingir exatamente a idade que a gente quer, né? Que é o pessoal de 16, 15, 16 até 20 e poucos. Então, acho que as marcas já entenderam isso e eu acho que acaba sendo fácil até para os times, porque não é os times mais que estão procurando as marcas, é as marcas que estão procurando os times agora. Acho que o maior trabalho dos times é realmente criar conteúdo e, né, engajar os fãs, e que eu acho que as marcas estão vindo muito forte. Então, você vê marcas não endêmicas, ou seja, marcas que não fazem parte do universo, né, do segmento de esportes, como, por exemplo, Coca-Cola, Gucci, Louis Vuitton, Audi, BMW, investindo pesado nos esportes. Porque eles sabem que o público-alvo deles está ali, entendeu? E claro que para os times profissionais é muito válido ter marcas que façam sentido para os fãs, né? Marcelo, e como é que foi a experiência aí do Economidas? Quando vocês começaram isso tudo, a gente sabe da HyperX, que apareceu aqui junto com a SPM. Teve mais alguma movimentação de outras marcas, cara, nesse sentido? O que apareceu no meio? Porque, de novo, né, gente, para quem não pegou aqui esse começo da conversa, esse evento, assim, ele veio junto, né, com a pandemia, ele surgiu ali e tal, ele ocupou o espaço, né, do Economidas original. E assim, o Marcelo falou da HyperX, né, com SPM. Agora, com outras faculdades e como evento como todo, o que pipocou ali, Marcelo, de marca, de produto, de serviço? O que surgiu ali no meio, cara? Então, teve bastante empresa interessada no Econo. É que nem eu falei, foram 2 semanas, tipo, desde a aprovação até rolar o campeonato, então não deu para fazer todo um plano de marketing, um media kit profissional, tal, mesmo tendo saído muita coisa muito boa. Mas só para vocês terem uma noção, em 2 semanas que a gente foi atrás de contatos, a gente quase fechou com a Stadium. A gente não fechou por mero detalhe, foi tipo assim, ela precisava de mais uma semana, 2 para poder conversar e acabou não rolando, mas elas se pronunciaram de que querem participar da próxima edição, tal. A Red Bull entrou muito forte, a Red Bull que fez os troféus, as medalhas, mandou kitzinho de Red Bull para os campeões, foi bem legal. A HyperX está entrando bastante nesse cenário. Tem muita empresa tipo de, como é que é, streamer querendo entrar, então que nem na Econo teve nas semifinais, não, desculpa, na final teve o comentarista do Flakes lá, que é um cara bem forte no mundo de Fortnite. Então assim, eu concordo totalmente com o Rick. Hoje, eu acho que as empresas estão vindo bastante atrás. Tanto que se você for ver, eu estou organizando vários campeonatos pela SPM ou sem ser pela SPM, e nenhum deles eu coloco inscrição. Tipo, é tudo gratuito para você jogar e mesmo assim eu consigo premiação. Porque a divulgação, a força do esporte está bem grande. Eu acho que os 2 pontos X que tem que ter nessa negociação o primeiro é que assim, você tem que entender que é dinheiro. Independente se ele fabrica ou não, ele está investindo uma grana no seu campeonato. Então você não pode fazer um negócio amador.
Eu sinto que isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção e eu deixo bem claro. E a segunda é que a gente tem que saber até onde a nossa perna vai, né? Que nem minha mãe diria. Então, assim, não adianta você querer pegar um campeonato que você não vai ter como fazer isso hoje. Então, assim, é você indo step by step. Tipo, a gente fez um Econo, foi muito legal, foi uma quarentena, foram, acho que 3 semanas, 2 semanas bem intensas, bem legal. O próximo, se Deus quiser, vai ser o presencial, vai ser um negócio maior, e vamos abrindo passo por passo, sabe? Porque daí você consegue trabalhar com honestidade com os patrocinadores. Um Uhum. exemplo que a gente deu foi um dos patrocinadores que vieram falar com a gente foi a Itaú. A Itaú queria fazer uma parceria na Econo. Ela queria divulgar o It. O It, eu não sei se todo mundo conhece, é tipo um PayPal, né? PayPal dela. Uhum. Isso. E ela queria divulgar, só que foi o que eu falei para ele. Falei, cara, eu acho que não vai ter o engajamento que você está querendo no momento. Vamos falar uma próxima oportunidade, porque eu deixei um leque aberto. Eu podia simplesmente aceitar a proposta dele, daí talvez não desse o engajamento que a gente precisasse, por ter sido um curto prazo, e ele acabar meio que tipo assim, não vale a pena esporte. Ou tipo, não vale a pena falar com esses caras da Econo ou com o de São Paulo. Então, assim, a gente saber lidar com esses patrocinadores, porque eles estão vindo atrás. Agora, o Rick falou total, faz muito sentido. E não tá vindo só atrás dos times profissionais, porque esses times profissionais tá todo mundo vendo, né? A PGame fechando com BMW, estão vindo os patrocinadores absurdos. Um dado que saiu agora, que eu não sei se todo mundo viu, é que acho que foi 100 mil reais. Teve um cara que vendeu uma skin de CS, uma skin não. O Cassiel vai me ajudar nessa daí. Foi acho que 100 mil reais. O cara vendeu um negócio do CS. Dollar é uma skin da WP que dropa raramente numa caixa que você só ganha em eventos mundiais. E aí você tem a chance de 0,001% de ganhar essa skin. E o cara ganhou. Aí ele vendeu, foi mais de 100 mil reais. O próprio dono da PEN vendeu uma na época de Dota por 80 e poucos mil reais. Então é muita grana. A Louis Vuitton entrou para fazer skin de boneco de League of Legends. Então, assim, as empresas estão vindo. O que tem que ser é que, assim, é o que eu falo pra galera. Hoje, o universitário, o profissional já não. Ele tá saindo do amador pro profissional. Ele tá nessa transição que tá muito legal para quem tá participando. Então, assim, quem é amador tem que entender que tem que se portar como profissional, porque as oportunidades vão vir e você tem que estar pronto para pegar elas. Essa é a real. Eu passei por um momento interessante, né, disso que vocês dois estão falando, né, cara, da questão das marcas. Eu dou aula na pós-graduação da SPM e a minha disciplina chama Game Marketing e Gamificação, né? Então, ocasionalmente um pessoal mais velho fazer a pós, né, assim, são pessoas que já estão inseridas no mercado, né, tal. E foi muito engraçado que uns semestres atrás, uma moça que foi minha aluna, ela era gerente, eu não me lembro o que ela era no Burger King. E ela chegou para mim no segundo dia de aula, ela falou, Vince, cara, a gente vai ter, eu vi no programa que a gente vai ter, né, uma discussão sobre esportes, pesquisas e tudo mais. Ela falou, eu preciso muito desse material porque é o seguinte, caiu na minha mão em Burger King o desafio de que eu vou ter que patrocinar times, né? Eu vou ter que, assim, Burger King Brasil quer se inserir em times de esportes, né? Então a gente começa a olhar também isso que vocês estão falando, né? As marcas ali, né? Elas estão num momento também assim de procurar, né? Justamente esses patrocínios, né? Gente, vou aproveitar aqui que temos uma pergunta aqui no chat, o pessoal. A Fábia Andrade mandou aqui. O seguinte, aí pode ser o Rick, pode ser o Marcelo respondendo, pode ser os dois aqui. A Fábia mandou o seguinte: pessoas que estão cursando em alguma área próxima ao game design, como design, marketing, quais os conselhos que vocês poderiam dar para ajudar a fazer essa migração, né? O próprio Rick se formou em design, né, como ele falou. O Marcelo, você é formado em administração, né? Sou formado em administração e tenho um MBA em Tech é gestão de mercados. Isso, e Tech é a tua segunda graduação, né, que você está Isso. fazendo agora, sistemas de informação. Tá? Então, assim, vocês são pessoas que acho que é um pouco a pergunta aqui da Fábia, né? Ela está perguntando quem que está próximo a game design, ou marketing. O que vocês aconselham, né? O que o Rick e o Marcelo aconselham aí a fazer essa migração para quem quer trabalhar aí na área de esportes? Vai lá, Rick, começa aí se quiser. Tá. Quer que eu comece? Eu começo. Vai lá. Então, assim, em primeiro lugar, se informar bastante. Acho que já estando aqui hoje já é um começo muito bom. Então, eu quando comecei esportes, eu comecei a ir em conferências
comecei a falar com muita gente, né? Comecei a ver palestras. Então, primeira coisa é se informar, entender o que está acontecendo. E outra coisa é como é que você pode transformar o que você já faz. Então, por exemplo, eu fazia design, eu comecei a fazer overlays de tweet, eu comecei a fazer, né, sites para campeonatos, coisas assim, que você pode começar a ir no pro lado e criar um portfólio nessa área e seguindo pessoas que fazem o mesmo. Então, marketing, talvez, claro, tem muitas semelhanças, mas eles começam a olhar talvez umas empresas de mídia, empresas de marketing focadas para isso, para ver exatamente o que eles fazem, como é que eles fazem. Então, acho que é basicamente isso. E fazendo, realmente, falando com gente, falar, você precisa de um logo pro seu time de esportes, eu faço, entendeu? Vamos ir fazendo. Basicamente, eu fui fazendo e falando com muita gente. Até que as oportunidades foram surgindo. Claro que hoje em dia também tem essa opção de fazer cursos que estão surgindo aí, mas ainda tem que tomar muito cuidado com cursos, que muita gente fala que é especialista em esportes, né? Isso parece que virou moda agora. Então tem que cuidar bem quando você vai fazer um curso, ver quem é que está dando o curso e tal, mas eu digo assim, o Marcelo também começou indo na raça, eu comecei na raça pesquisando, então é basicamente isso. É simples, mas é o que precisa, entendeu? É que eu acho que hoje em dia o mundo está muito globalizado, né? Então algumas coisas estão mais difíceis, porque a concorrência é maior, porque tem muita gente conseguindo informação, que é muito bom. Mas em compensação ele facilita muito isso, porque você consegue essa vivência. Então, não vou nem falar do universitário, vamos supor que não fosse universitário. Você tem muitos grupos que são de esportes, jobs, grupos de quem joga, de quem é designer de esporte. Então é muito fácil você se incluir nesse mercado. Porque, que nem eu falei, está indo do amador profissional. Então você tem muita oportunidade para você começar a fazer esse trabalho. Então, se você pensar no universitário, tem um monte de oportunidades. Se você não quiser trabalhar dentro da sua faculdade, se quiser na sua faculdade é mais fácil ainda. Cara, a gente indica muito da Overbyte. A Carolzinha que está aqui, ela faz design. Ela tá acho que está indo para o segundo semestre de design. Ela que fez a parte. Ela fez não, né? Ela ajudou na parte de mídia do Econo. A outra Carol que faz design, faz PP do sexto semestre. A gente vai fazer um campeonato que no final eu falo para vocês que vai ser gigantesco, com 30 atléticas, e ela que está fazendo a mídia social dela inteira. Então, assim, você. Né? É o portfólio, e você pegar essa experiência, sabe? Hoje em dia tem muito como você pegar essa experiência. Então, é só você ir se incluindo, ir pegando contato, ter boa vontade. Vai ter que entender que, ó, não é por um acaso, eu tenho 31 anos, eu até hoje faço trabalhos de graça para esporte às vezes. Então, assim, você vai ter que começar meio que tipo, mano, eu vou fazer aqui, ajudo você ali, vamos ajudando, porque você vai ganhar esse reconhecimento. Você provavelmente, o professor, desculpa, Rick, o Vince hoje deve ser bem difícil ele fazer isso, mas quando ele começou, você também deve ter feito muito isso, tipo, mano, deixa eu entrar aqui e te ajudar, tal, porque você pegar conhecimento, sabe? Você pegar a bagagem. E outra coisa, né, gente? Eu tenho, assim, até complementando um pouco a pergunta da Fábio aqui, teve, assim, a minha experiência junto com o pessoal da On Stadium, né? Eu montei alguns cursos para eles, né? E um dos cursos que eu montei foi um curso que era assim, que foi com uma base de psicologia, né? Que era sobre trabalhar sobre pressão, né? Então, assim, essa questão da pressão dentro do universo de games. Outro curso bacana também que eu fiz junto com o professor Matheus Marangoni, a gente fez um curso de gerenciamento de imagem em redes sociais, né? Que é uma coisa super importante também. E daí, né, eu acho que assim, também acho que outro conselho aqui, né, por exemplo, eu não sei qual que é a área da Fábio aqui, mas se você está numa área de publicidade, né, poxa vida, a parte de marketing, de publicidade, de esportes é fundamental, né? Eu acho que o importante é isso, a Fábio faz design, né? Então, assim, fundamental, né? Um pouquinho que o Marcelo trouxe lá no começo da fala dele, que foi justamente assim, cara, ele era um cara imerso em Dota, né? Ele conhecia muito Dota ali, ele conhecia pra caramba, e hoje o trabalho do Marcelo é justamente conhecer sobre tudo que está disponível aí. Então, Valorant é a bola da vez? Cassiel, é a bola da vez, Marcelo? Não sei, vamos conhecer, né? Sim. Conhecer, assim, o que é essa peça dentro do ecossistema, como é que isso abre oportunidades, né? O que está dentro disso daí. E é muito legal você poder trazer isso. Então, eu acho também que quando a gente pensa num mercado que está amadurecendo, né, mesmo nos Estados Unidos, como o Rick trouxe aqui, que ainda tá num processo ainda que está de amadurecimento, eu acho que a gente cada vez mais a gente começa a abrir oportunidades para
Publicidade para marketing, né? A gente abrir, que nem o Marcelo colocou aqui, cara, você precisa fazer divulgação disso, as equipes precisam ter identidade visual, a gente precisa ter conteúdo para redes sociais, e no fim de tudo, né, gente, isso tudo vira um grande portfólio. Eu acho que essa é a palavra-chave dessa história toda, né, Rick, né, Marcelo? Acho que tem um portfólio aí, que isso quando você vai depois, quando você, no caso assim, você sair da universidade, né, você vai para o mercado e você está trabalhando, né, ali numa equipe. A gente tem alguns ex-estudantes de PP, Pedro Caramuru, o Leonardo Zupiroli, eles começaram na PlayStation do Brasil, hoje estão na Califórnia. O Leonardo tá na Espanha, mas o Pedro tá na Califórnia, na PlayStation lá. Meu, são caras que assim amavam jogar, né? Amavam jogar. Em algum momento até pensaram em ser jogadores profissionais, mas, cara, eles trabalham com marketing de games, ou trabalham com design de conteúdo, ou com conteúdo para games. Ou seja, né, gente, temos aí, né, muitas possibilidades. Gente, queria lembrar vocês aqui que nós estamos conversando, mas façam igual a Fábio aqui, mandem perguntas aqui no chat para a gente tocar aqui, né? Então, enquanto o pessoal não manda perguntas, eu volto para o Rick aqui. Rick, do que você está olhando hoje aí do mercado americano? O que é dentro de qual é o jogo que você vê hoje como a bola da vez aí quando você pensa em cenário americano? O jogo. Acho que Valorant. Uma questão dos Estados Unidos que é interessante, que é bem diferente do Brasil, né? Porque olhando o Brasil, Valorant um pouco, mas Free Fire estourou, né? E estourou muito exatamente pela acessibilidade do jogo. Então qualquer pessoa com celular, né, simples aí consegue jogar, então por isso que bombou tanto, assim. Acho que eles tiveram a sacada perfeita. Porque é maravilhoso que assim a gente consegue incluir muito mais gente, né, nesse universo que antes não podia jogar. Nos Estados Unidos, mobile não engrenou muito aqui ainda. Não sei se vai em algum momento. Mas, claro, o poder aquisitivo nos Estados Unidos é maior. O pessoal tem, né, acesso maior à tecnologia. A internet aqui é muito boa. E tem acesso a computador. Então, eu acho que o foco mais é realmente em consoles e, né, computador. Então, como o Valorant foi o último jogo da Riot, principalmente, que saiu grande, você já vê vários times migrando para o Valorant. Então, vários ex-jogadores de CS, ex-jogadores de League of Legends, migrando para o Valorant. Então, acho que agora, assim, olhando nas faculdades, já estão começando campeonatos, os times já estão começando a ser criados. Então, eu diria que, realmente, a Riot mandou bem. E eu amo Valorant, eu jogo todo dia, então. Essa era outra pergunta que eu vou deixar para o final. O que vocês estão jogando? E você, Marcelo, qual que é a bola da vez aqui do cenário brasileiro? Pô, eu acho que são 4 jogos, né? As duas bolas que são sempre muito fortes é o League of Legends e o Counter-Strike. Eles sempre dão muita visualização. Porque o League of Legends porque é muito jogado mesmo. E o Counter-Strike é porque é um jogo que qualquer pessoa entende, né? Então, você pode não entender como é que eu posso falar? A dificuldade que o jogo a sincronia que você precisa. Mas por que ele fez tal coisa? Mas você entende que no final alguém matou não sei quem, a bomba explodiu, o time A ganhou, o time B perdeu. Eu acho que esses dois jogos sempre vão ser, vai demorar muito para derrubar esses dois jogos. O Valorant acho que está vindo bem forte, porque ele faz um mix desses dois, que eu acho que é algo que é genial. Então ele vai vir bem forte. E um jogo que eu tentei muito colocar na SPM, que está muito forte no Brasil, mas não deu muito certo, foi o Free Fire. O Free Fire, por ser um jogo que roda em qualquer celular, é um jogo que tem uma jogabilidade bem assim. Ele é fácil, mas ele é difícil, porque ele é fácil de jogar, mas você tem uma complexidade se você jogar mais sério, que é diferente. Então, acho que esses 4 jogos vão vir muito forte, sabe? Eu acho que esses são as... Tem uma pergunta aqui para vocês aqui, vai para os dois também. E a gente começa aqui com o Rick. Como é que vocês veem a adesão de grandes marcas, o material esportivo no mundo dos esportes? Futuro próspero ou existe uma grande barreira ainda? Acha que elas vão continuar a se limitar ao esporte tradicional? Gente, vocês trouxeram aí uns exemplos, vocês falaram de Red Bull, a gente falou aqui de HyperX, né? O Rick até comentou um pouco sobre essas empresas não endêmicas, né? A gente está falando aí de Gucci, a gente está falando de
Coca-Cola, estamos falando aí de Louis Vuitton e tudo mais. Agora a pergunta do Fábio é marcas de material esportivo no mundo dos esportes. Como é que vocês estão vendo isso daí? Rick, o que temos a falar sobre isso? Já estão, né? A Fúria é patrocinada pela Nike, a Adidas já está fazendo também bastante movimento aí na indústria. Eu sei que até uma peça de marketing bem genial, assim, de design foi, não sei quem conhece a Face Plan, é uma organização europeia bem famosa, né? E eles fazem um mix entre música, é um lifestyle, assim, né? Entre música, gaming e tal. E eles fecharam uma parceria, inclusive eles misturaram os dois logos, o logo da Phase com o logo da capa. Tinha outro também. Então, as marcas de esportes tradicionais já estão nos esportes, assim, porque eles sabem que vai ser o que vai vir, e esporte está decaindo, querendo ou não, esportes tradicionais está caindo, e eles sabem disso. Então, você vê, que nem eu disse, a Fúria é um dos maiores times brasileiros aí, CS, hoje foi campeã, né? Foi hoje, acho, campeã da DreamHack. Hoje tá como rankada aí o 4º melhor time do mundo. E eles têm esse patrocínio da Nike. Então, a gente já vê esse movimento bem forte vindo. Então, agora você vai ver a Fórmula 1 tá entrando forte, a NBA entrando forte, a NASCAR entrando forte, agora até acho que tem a NFL que iria entrar forte. Então, os próprios patrocínios deles vão junto, com certeza. Então, acho que já Eu acho que é um movimento tradicional, é um movimento assim, tipo, esperado, né? Vamos dizer, não tradicional, um movimento esperado, na verdade, assim, a partir do momento que você tem uma NFL que está trazendo isso aí, assim, os patrocinadores, eles organicamente vão junto, né? A gente tem no Brasil, assim, acho que a gente tem o time do Flamengo, a gente tem casos né, interessantes também. No final das contas, né, é como se a gente estivesse enxergando assim, os times de esportes tradicionais, ampliando os portfólios deles também, e por outro lado, as marcas enxergando novas oportunidades, onde elas podem entrar também. E isso que você tem falado, né, Rick? Como é que a gente amplia o diálogo dessas marcas, produtos e serviços com públicos, né? Que talvez, assim, tipo, não é porque, assim, a gente continua tendo uma NBA, continua tendo Fórmula 1, e às vezes talvez a gente está abrindo esse diálogo com uma faixa etária maior, né? E a marca está aparecendo em mais lugares. Né? Então, também, e trazendo, né, o público mais jovem, por exemplo, a NBA, fazendo o campeonato de NBA 2K, né, que é o jogo deles, Sim. Você está trazendo eles também para perto dos jogadores profissionais da NBA, né, da liga em si. Então, é um jeito bem bacana que eles estão fazendo. E hoje até, acho que anunciaram a camiseta do Corinthians no Free Fire. Não sei se a marca tá dentro, mas eu sei que era a camiseta do Corinthians. Eu acho que um dos motivos pelo que demorou um pouco mais para chegar, né, essa de fazer marca, de fazer camiseta, moletom, esse tipo de coisa, é porque, vou dar um exemplo, que a Nike ela entrou agora, mas até um certo tempo, por que você compra a Nike? Porque você tem uma performance melhor, vamos dizer assim, a camiseta, você transpira, ela pega essa transpiração, alguma coisa assim. E no esporte não tinha nada comprovado ainda, então esses dias eu estava participando, até eu consegui fazer a atlética da SPM ser citada na live de um dos caras da CEOs da Fúria, e ele cita muito isso, né? Então, assim, as marcas estão entrando nisso, mas elas foram pegas meio de surpresa, porque por mais que você fale que não, foi um boom bem rápido que o esporte deu. Foi muito rápido. Então, você tem marcas que nem as de eletrônicos já fazem tempo que participam, porque você tem esse negócio, o Fallen usa tal mouse, então por isso que ele tem uma jogabilidade melhor. E nas roupas ainda não tem nada que comprove isso, então você não tem essa adesão toda numa marca de roupa. Mas já está começando a entrar, tanto que você tem muitos players, BRTT, Phelps, que eles têm a marca dele, né? Ele faz a marca dele. Você tem a Respeita, você tem a do Taco, que é do MIBR, você tem algumas bem fortes, que são legais. A do FNX, que é a Não Tem Como, que é bem legal. Bom, antes de eu passar para a próxima pergunta aqui, que chegou, eu queria também contar um negócio bem interessante para vocês. Eu não posso falar qual que é a empresa por enquanto, porque ainda eles não divulgaram. Eu estou participando de uma pesquisa para a criação de um perfume para público gamer.
né, gente? Então, olha só, aqui agora no meio da pandemia eu recebi umas amostras aqui, né? Aí tem um aplicativo, daí eu tenho 3 amostras, eu tô passando, é uma pesquisa, cara, que é uma marca, uma empresa brasileira, tá fazendo um perfume focado no público gamer, né, gente? Então, olha só, né, já falando de marcas não endêmicas aí, né? Mas ainda assim, pensando em oportunidade de mercado, olha isso, né, que a gente tá trazendo aqui. A gente tem uma pergunta aqui do Gustavo Luiz, que ele falou, queria saber o que vocês acham da dificuldade de expandir o CSGO por ser um game que trata de temas mais ofensivos, né? Ele está falando aqui de terroristas, contra-terroristas, tal. Comparado aos temas de fantasia do LoL, né? Ou do Valorant, assim, como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que o CSGO ele tem pela temática dele, vocês acham que ele tem uma barreira de entrada hoje assim, de aceitação? Vocês acham que vocês veem um problema nisso daqui, dentro do contexto aqui de esportes? E eu já vou aproveitar, pegando já para fazer 2 em 1 aqui, para a gente poder agilizar aqui. O Nicolas, né, ele falou que ele trabalha com marketing esportivo focado em futebol e ele não consegue entender por que o FIFA ainda não chegou no nível de visualizações de grandes jogos, né? Sendo que o Marcelo falou que é um jogo de fácil entendimento. Então, 2 pontos aí para a gente discutir, né? Temáticas agora. Quer começar ou quer que eu comece, Rick? Valeu, vai. Vai lá. Vamos lá. O do CS eu acho que hoje não. Hoje já não tem mais isso. Passamos por uma etapa assim, sim, tinha de tipo, o seu filho tá há muito tempo jogando, ele tá jogando um jogo de terrorista e ele vai ficar uma pessoa violenta. Isso já é uma coisa que eu acho que vem do passado, já não tem mais isso. Os pais já entendem que, mano, não é porque você joga um jogo que você vai dar um tiro que você vai ser uma pessoa violenta na vida real. Então eu acho que hoje não teria mais esse problema. Tanto que já tem grandes empresas de televisão, ESPN e Sport TV, que transmitem campeonatos desses jogos, que nem CSGO, Hearthstone, onde você tem tiros, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que hoje não é mais um problema. Eu acho que hoje a grande barreira que a gente tem que passar, que está passando, né, é de você criar essa cultura gamer. Então, com certeza, se alguém aqui tiver um filho, vai ter essa cultura gamer de querer acompanhar, de querer fazer expandir. Então, eu acho que o CSGO não sofre mais esse tipo de preconceito. Talvez por uma galera de uma geração muito mais para frente, tipo, sei lá, nossos avós, mas ele não é nosso público-alvo. Então, eu acho que não sofre isso. E respondendo a do Nicolas, eu acho que são 2 pontos que fazem o FIFA não ter o público que ele tem, que ele deveria ter. O primeiro é que eu acho que o futebol ele é muito gerado em base dessa negócio de amizade. Então, eu acho que a graça muito do futebol, o futebol como o esporte convencional, ele tem muito isso ainda de você assiste mais você tirar um sarro do coleguinha quando o time dele perdeu, você se gabar quando o time ganhou, você ir no estádio com seus pais, é um momento gratificante. Então, assim, o FIFA ele não te proporciona isso, porque você não tem um time para você torcer. Então, tem muitos campeonatos que joga, tipo, França contra a França. E assim, essa cultura de você ir no estádio, de você ver, não tem a mesma graça. Eu acho que é mais pela cultura de você ir para o estádio, você ter um time para torcer. Então, por isso que eu acho que o FIFA não tem esse engajamento como precisaria, sabe? Como deveria ter. Eu concordo na questão do FIFA e ainda adiciono algo que é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, que é, por ser um jogo que simula algo da vida real e futebol, é fácil de entender, porque todo mundo entende futebol, mas ao mesmo tempo, o meu entendimento é que não é tão legal de ver quanto o futebol tradicional. Então, acho que esse é um pouco das barreiras, assim. Talvez com as próximas gerações isso mude um pouco, mas eu ainda acho que é um pouco que limita, assim, quem gosta de FIFA mesmo, de assistir. Mas, questão do CS, eu acho que o CS é gigante, né? Um dos maiores títulos aí que a gente tem no mundo, mas ainda, vou discordar um pouco do Marcelo, mas ainda tem bastante preconceito, até por se tratar, né, da própria nomenclatura do jogo, né? De terroristas contra terroristas, e ser um jogo mais realista. Acho que isso é uma das coisas que está impedindo muitas faculdades de entrar nesse mercado, tá? Pelo menos assim, olhando do lado universitário. Tanto que quando a gente foi fazer uma matéria e daí o diretor da Atlética veio, a gente falou, bota o Rocket League ali, não bota o CS, né? Não bota nenhum jogo de tiro, porque
vai pegar mal. Então tem ainda esse preconceito, mas eu acho que é mais por falta de informação mesmo do que qualquer coisa. Então quando a gente começa a ter pesquisas, né, na área dos jogos, na área dos esportes, mostrando que esses jogos são muito mais vantajosos para quem joga do que, e de que, né, jogar o jogo não vai te tornar mais violento. Tem, claro, os problemas de, por exemplo, uma pessoa que já é naturalmente violenta, talvez, né, acessar alguma coisa ali, mas o jogo em si ele não te torna mais violento. Mas com pesquisas e, né, acho que isso vai mudando um pouco, assim. Inclusive o Free Fire é um jogo, em teoria, violento e no Brasil tem muito sucesso. E acho que o Brasil tem um pouco mais de liberdade com isso que os Estados Unidos ainda não Legal. Gente, eu queria só fazer uma pausa estratégica aqui, só para a gente também já começamos a arrumar aqui para o final do nosso papo. Eu quero disponibilizar primeiro eu queria, antes de a gente ir para as perguntas finais, eu vou disponibilizar aqui no chat para vocês. Tem um questionário aqui, gente, que eu gostaria que todo mundo que participou aqui pudesse responder a respeito aqui, se vocês curtiram o tema, a respeito da qualidade de transmissão, que é para a gente melhorar sempre, tá? Aqui o nosso conteúdo. E eu vou aproveitar também, eu vou compartilhar minha tela aqui para o pessoal poder escanear esse QR Code aqui, que ele emite o certificado aqui de participação. Vou deixar aqui na tela para as pessoas poderem escanear. E aí eu queria encaminhar aqui para as nossas últimas perguntas, aqui, para a gente começar também a fazer o fechamento do nosso papo. Papo bem legal. Você me permite um comentário aqui sobre o QR Code? Claro. Esse QR Code, pessoal, para quem, principalmente quem precisar de horas de atividades complementares, tá que nem live de artista, é só fazer a leitura dele, não é para fazer doação, você vai só confirmar a sua presença aqui. Então, ao invés da gente ir lá clicando um por um, escaneie um QR Code que automaticamente você já está com inscrição feita, com a presença garantida aqui na live, para contar com um certificado que vocês mesmos podem imprimir e para vocês que são estudantes, contar como atividades de horas complementares. É mais por causa disso que eu queria explicar aqui. Então, é automática a marcação de presença e vocês é que precisam fazer isso, tá? Qualquer problema, escrevam para mim no chat ou o professor Vince, para a gente poder validar a presença de vocês também, tá? Maravilha. E daí, né, gente? Então, aproveitando, vou deixar aqui o código aqui na tela para vocês poderem escanear aqui. E eu queria perguntar agora para a gente uma pergunta para o Rick e para o Marcelo aqui. Galera, o que vocês estão jogando hoje? O que vocês gostam de jogar? O que vocês estão jogando hoje? Ela começa lá, Rick, vai lá. Beleza. Bom, eu comecei, só para falar um pouco da minha história rapidinho, mas eu comecei jogando, né, Nintendo 64 foi meu grande videogame aí, joguei antes até Mega Drive e tal. Mas entrei mesmo pro esportes, foi ali em 2000, jogando CS, no Lan House. Então sempre fui super competitivo em tiro em primeira pessoa, né, CS, estilo CS. A partir daí joguei muito Battlefield, mas hoje em dia, Valorant, o tempo todo, é basicamente o jogo que eu jogo. E antes do Valorant eu estava jogando muito Apex. Então, Apex Legends aí, um Battle Royale que eu estava jogando bastante desde que eu lançou. Sempre jogando Rocket League nos tempos que eu tenho aí uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, né, que posso jogar um pouco, jogo Rocket League. Basicamente, é isso, assim, hoje em dia. E você, Marcelo? Então, hoje em dia eu jogo basicamente o que a Overbyte tem. É totalmente isso. Eu sigo meio que a onda da Overbyte para mim saber sobre o jogo. Então eu brinco um pouquinho de League of Legends, eu brinco um pouco de Counter-Strike com a molecada, voltei a jogar FIFA agora um tempo atrás para jogar esse campeonato que vai ter da SPM, baixei o Valorant para jogar um pouquinho, então eu sigo mais ou menos o embalo. O único jogo que eu não paro de jogar, que eu tenho o prazer de jogar um pouco diferenciado, é o Dota, né? De lei. De lei. Mas mesmo o Dota eu jogo pouco hoje em dia, até porque eu tenho que balancear esse tempo de ficar com a minha esposa, de trabalhar na Overbyte e fazer a parte acadêmica. Então, para mim poder jogar um pouco de tudo, eu jogo menos. Mas eu acho que eu sigo mais ou menos o que vai rolar na Overbyte. Porque, por mais que eu não tenha, eu não tenha um conhecimento
amplo do jogo, eu preciso saber como o jogo funciona, as posições. Eu não posso ser um zero sobre o jogo. E você, Flávio, o que você tá jogando mesmo? Você tá jogando. Eu jogo Clash Royale e, assim, tô tentando jogar com mais frequência, entendendo um pouco mais da mecânica, né? E é o que dá tempo para jogar. Eu fico brincando às vezes com meu filho, jogo Red Ball como por brincadeira e não tenho muito mais condição de jogar mais algum jogo. Então eu procuro investir em algo que é mais simples, que está diretamente na mão, que é o caso do caso do Clash Royale. Então, Vinícius, ele joga não, né? A gente fez uma pesquisa semana passada, porque a gente ia ter um time de Clash Royale. O Flávio era o rank mais alto da SPM. Olha lá. Joga naquelas, né? Ele joga bem, ele só não quis expor isso em público. Bom, eu sou o cara do indie game, gente. Eu sou assim, eu gosto de fuçar na Steam e no Switch, cara. Qual que é o jogo mais esquisito que tem da Polônia ali do Azerbaijão? Eu gosto de olhar e falar, putz, isso aqui, cara, vamos lá. Eu tenho encontrado umas coisas bem curiosas aí, cara. Eu gosto muito de jogar indie game, mas estou bastante ansioso essa semana por Last of Us 2. E eu tenho jogado muito aqui já há algum tempo Enter the Gungeon, que foi um jogo que eu peguei para jogar assim, cara. Eu tô assim, eu não paro de jogar ele assim. Eu gosto, acho muito legal. O replay do jogo é muito legal, muito bacana. Isso é bem, bem bom também. Mas eu acho legal também. O Valorant foi um jogo que eu acho que assim foi muito acertado, né? Não é o tipo de jogo que eu curto. Não gosto desse tipo de jogo, mas gostei muito do Valorant e na verdade o Valorant me pegou muito pelo visual. Eu achei assim que o jogo visualmente incrível, né? Acho que ele veio ali igual o Legends of Runeterra. Eu acho que assim os caras assim e o UX do jogo ali eu achei muito legal, cara. Foi uma experiência muito bacana, né? E tudo, né? O jogo tá muito legal, assim. Ele tá bem interessante para mim, né? Eu tô curtindo bastante também. Gente, para nós encaminharmos aqui para o nosso final aqui, quase 10 horas aqui da noite, eu gostaria só respondendo uma pergunta aqui, o pessoal perguntou se esse material vai estar disponível online, né? Se esse papo vai estar disponível online. O Flávio falou para mim que sim, o pessoal vai receber por e-mail depois o link aqui. E daí vou trazer aqui uma última pergunta da Ana Carolina, e eu queria também aproveitar o gancho da pergunta da Ana Carolina para a gente fazer um fechamento aqui. A Ana Carolina perguntou o seguinte: vocês acham que indicação ainda é um ponto muito forte para ingressar no cenário, né? E eu queria aproveitar também que, respondendo junto a essa pergunta, eu gostaria que vocês deixassem, né, uma mensagem, barra dica, barra, enfim, conselho que vocês, para todo mundo que está assistindo aqui a nossa live sobre a área de esportes. Quer começar ou quer eu começo, Rick? Vai lá. Eu comecei a última. Então, sim, eu ainda acho que indicação hoje é algo muito forte para você entrar no cenário. Mas eu acho que hoje você consegue essa indicação com menos dificuldade, não vou dizer facilidade, do que antigamente. Hoje em dia você consegue entrar nesses grupos de pouquinho em pouquinho, mas sim, eu acho que a indicação é muito forte. Só que essa indicação vem do seu portfólio, né? Então, ao menos que seja para ser pro player, para você jogar, que você precisa realmente, é mais difícil você entrar, porque você tem que jogar muito bem, tem que acabar aparecendo num campeonato, tem que acabar alguém gostando de você. Mas assim, na parte administrativa, eu quero ser streamer, eu quero fazer a parte de publicidade, alguma coisa assim, é muito importante dessa indicação. E você só vai conseguir isso acabando entrando nessa atmosfera de game, seja universitário, seja profissional. E, cara, uma dica que eu dou são duas. Entre nesse cenário, se você tem interesse. É um cenário que está crescendo muito. Vai ser um negócio que, daqui a pouco, por mais que você não trabalhe com isso, você vai ser obrigado a saber, porque vai ser algo que vai rodar de uma forma que você vai precisar saber sobre isso. E se você já está, tenha resiliência. Porque às vezes demora, mas a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. A Ana que perguntou, ela é uma amiga pessoal minha, ela está acho que fazendo fé, e ela veio falar comigo, eu falei para ela isso, exatamente essa mesma coisa. Tenha calma, relaxa,
porque você está fazendo um trabalho bem feito. Se você estiver fazendo tudo certinho, a sua hora vai chegar, alguém vai olhar e você vai chegar. Você não pode se acomodar, você tem que ir sempre atrás de coisas novas. Mas na parte administrativa é ter resiliência e fazer o trabalho certinho. Posso ir? Vai lá, vai lá. Não, concordo 100%. Acho que indicação continua sendo muito importante. E isso eu acho que não só em esportes, acho que é muito importante, principalmente, mas qualquer, né, qualquer indústria. Eu só contando uma história rapidinho, assim, eu vou até mandar o link aqui para o pessoal da conferência essa de esportes. Eu comecei a organizar a conferência porque eu fui nas 2 primeiras conferências, comecei a falar com o pessoal que estava organizando e tal, e foi assim que eu mostrei meu trabalho. Falei, eu posso fazer o site para você, não sei o quê. Inclusive, a gente organizou essa conferência, foi, tipo, tinha 50 speakers, era 4 salas, foi num hotel aqui, e tudo feito por estudantes. Ninguém foi pago para fazer isso. Mas, foi basicamente um dos maiores eventos, né, focados no ensino superior aí do mundo, digamos assim, um dos únicos. E me deu um baita portfólio e, né, currículo para chegar para as outras pessoas e falar, olha só, eu organizei essa conferência, não sei o quê. Por mais que eu não ganhei nada em termos financeiros, eu ganhei muito contato lá também. E isso me abriu muitas portas. Então, vão atrás, por mais que seja, né, às vezes, muitas vezes de graça, a gente faz muita coisa de graça, mas daí isso que vai te abrir muitas portas. Então, essa também já fica aí minha dica, né? E eu também queria deixar, eu e o Marcelo, a gente está fazendo uma pesquisa aí com as faculdades sobre programas de esportes no Brasil. Então, quem faz parte de alguma atlética ou de alguma faculdade tem interesse em fazer esportes, seria legal se pudesse responder esse questionário. Deixa eu postar aqui rapidinho. Eu tô mandando aqui também já, se quiser. Beleza, tô mandando aqui já. Beleza. Marcelo, tem uma pergunta rapidinha aqui, só que chegou aqui, só para a gente fechar. Como é que você vê o relacionamento aí da Atlética com o esporte hoje aqui? Aqui no Brasil, eu acho que ainda está caminhando. Eu acho que ainda, a maioria dos times de esportes, eles não têm essa ligação com a Atlética, mas eu dou muita bronca na galera que eu participo dos grupos, que tem que ter essa ligação um pouco maior para fazer esse barulho que eu e o Rick tanto falamos. As atléticas no Brasil são bastante fortes, os jogos universitários são bem legais de participar, independente do motivo que seja, todo mundo gosta muito. E assim, as atléticas é um jogo de ganha-ganha, vamos dizer assim. Porque as atléticas vão ter que entrar uma hora ou outra, porque o que a gente está falando aqui é uma coisa que vai atropelar todo mundo, porque esporte está vindo muito grande e a gente também precisa desse empurrão para acontecer. Então eu acho que é uma coisa que, para a galera que está assistindo, que trabalha com isso, é uma coisa legal de você tentar fazer essa ligação entre as duas. É um negócio que é conversável, tudo dá para você ter um jeito legal de fazer. A maioria dos campeonatos, não todos os campeonatos que eu organizo, mas a maioria, eu sempre peço, quem pode reparar, que tenha um representante da Atlética e um representante do time de jogo, para fazer essa ligação e para dar um boom no campeonato, vamos dizer assim. Eu acho que as universidades, as faculdades, elas servem os estudantes, ou deveriam, pelo menos. E logo, se você quer criar um clube e não tem clube de esportes, tem que fazer barulho, tem que ir atrás, porque no final, quando se faz muito barulho, vai acontecer, entendeu? E usa muito dado da indústria, mostra exemplos de outras faculdades, exemplos aqui dos Estados Unidos. Quem precisar, eu posso mandar, eu tenho bastante material sobre essas coisas, posso ajudar falando com as instituições também. Mas tem que ir atrás, porque estudante fazendo barulho é o que vai mudar, entendeu? Que legal. Gente, queria agradecer aqui a presença do Rick, presença internacional hoje aqui com a gente, aqui, presença do Marcelo, do Flávio. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram. A gente bateu 80 participantes aqui em algum momento. A galera ficou aqui com a gente desde 8 horas. Nossa, a gente está falando, gente, 1h50 falando aqui, né? E a galera tá aqui dentro, tá assim, participando. Queria agradecer a todo mundo aí por fazer dessa noite de segunda aqui uma noite legal, falando de coisas que a gente gosta, né? Muito legal falar de videogame, esportes, falar sobre esse universo, né? Acho que tem muita coisa aí para a gente prestar atenção
isso é uma opinião que eu divido com o Rick, que eu divido com o Marcelo e com o Flávio também. Eu acho que é um mercado que a gente só começou a esquadrinhar, principalmente quando a gente fala de um mercado acadêmico, né? Quando a gente fala de profissional, a gente está falando de outro universo, mas assim, acho que no mundo acadêmico tem bastante coisa, né, para a gente ainda mergulhar nesse assunto, e é muito legal saber, né, que tem aí o pessoal super interessado. Flávio está lembrando aqui, semana que vem a gente vai ter uma outra live aqui também, queria convidar todo mundo que está aqui com a gente, né? A gente vai ter semana que vem uma live sobre a pesquisa Game Brasil, que é organizada com a SPM junto com a Silks, com a empresa de tecnologia Silks. Vai estar o Guilherme Camargo, o Flávio, eu e o professor Mauro Berimbau, que também participa da produção da pesquisa. A gente vai falar semana que vem especificamente sobre o mercado brasileiro, inclusive também porque uma parte da pesquisa Game Brasil, ela faz uma aferição de esportes, né, de cenário de esportes brasileiro. Né? Então, a semana que vem a gente retoma aqui outra live para falar especificamente sobre o mercado de games aí como um todo, mas voltamos a falar um pouquinho aqui sobre esportes também. Rick, queria super agradecer aí, cara, pela tua presença aqui, cara, pela tua participação aqui. Queria agradecer aí pelo tempo, agradecer ao Marcelo, ao Flávio que fez o convite aqui. Bom, como eu sempre costumo fazer, gente, bater palma sozinho em casa é meio triste, assim. Então, eu sempre gosto de mandar aqui aquelas palminhas virtuais, cara, que tem aqui. Aí, ó, palmas virtuais para vocês, gente. Aqui, ó, palmas virtuais para Marcelo, para Flávio, para todo mundo. Obrigado. Aqui. Gente, queria agradecer super aí vocês. Brigadão, Marcelo, Rick, Flávio. E é isso aí, gente. Valeu. Continuamos aqui a semana que vem com mais lives aqui pra gente falar sobre games. Valeu, e para quem participou, né, só a gente vai mandar o link para vocês da live por e-mail, tá bom? E não se esqueçam de curtir o nosso canal de tech, www.instagram.com/techspm, para que vocês fiquem aí antenados com o que acontece dentro do curso e dentro da parte de tecnologia da SPM, tá? Um abraço a todos aí, muito grato pela presença. Mandei de novo aqui para quem quiser seguir aí, tá bom? Gente, tchau para vocês, até mais. Brigadão, Rick, brigadão, professor. Brigadão, Marcelo. Boa noite para vocês. Valeu, boa noite, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.